Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Maracast, o primeiro episódio do ano. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada, o Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta. Suave, meu irmão? Tranquilidade, Rafa, você tá bem? Estou bem, graças a Deus, cara. Eu também tô feliz porque hoje é o primeiro episódio do ano. Sim, temporada 2025 aí sendo lançada. Isso. E estamos com uma convidada aqui mais que especial, mas a gente já mostra já pra vocês. fala já quem que é. E é ali da nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crildo. Tudo bom, Cridão? Tudo ótimo, naquele jeito, né, meu irmão? Preparado pra 2025? Opa, vamos para mais uma temporada aí. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é a nossa convidada mais que especial de hoje. Hoje a gente tá com uma convidada ilustre hoje. Tô nervoso, vou Eu negar. também, pra caralho. A gente tá aqui hoje com a Nenê Altro. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado a você. Obrigado A gente que agradece por você ter aceitado vir falar com a gente aqui. Muito Sim, feliz muito que legal. deu tudo certo, né? Bom, né? Porque hoje você tá em Cananéia, né? Eu moro em Cananéia, né? Já fazem 4 anos, né? Faz Aham. 4 anos que eu tô lá. E a gente tava muito preocupado com isso. A Aline desenrola tudo. Sim, que bom que deu certo. E é isso, eu vou fazer um momento jabá rapidinho aqui dos nossos Tá certo. apoiadores, né? Nossos parceiros. Isso. A gente tá parceria com a Skal, você que tá tomando suplementação, não tá procurando um novo, vai começar a treinar. Tem o link deles, a gente vai deixar na descrição, tá? E tem o nosso cupom também, o Donamara10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria com Cerveja Azul também, uma casa de música aqui, de música autoral aqui de São Paulo. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com. A gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo também. Você que tem instrumentos de corda, precisa fazer uma regulagem, entre em contato com ele lá. E a gente tem um parceiro novo agora, né, Pimentinha? Isso. A gente tá com a parceria com o Nando Vieira, né, que é um barbeiro aqui da capital aqui de São Paulo, né? Então, ele faz barba, corta cabelo, ele que cuida do visual aqui da galera. Eu não tenho barba, né, mas aqui é todo mundo barbado aqui da equipe, então ele cuida do visual da galera. Ele atende a domicílio também, tá? Vai estar o Instagram dele aí também aí na descrição. E só entrar em contato com ele que ele atende a domicílio também, tá certo? E já deixa o like no vídeo, compartilha. E a gente vai lá, mais uma. Tem o canal de cortes também, né? Isso, Rafa. Tem nosso canal de cortes. Nosso canal de cortes, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. E lembrando que finalizando o episódio aqui, já vai estar os melhores cortes com a Nenê lá no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial. É isso, Rafa. Manda bala, meu querido. Nenê, pô, da hora tu ter vindo. E você tem uma trajetória muito longa na música. Fez muita história. Eu participei, eu com muitos amigos meus, a gente acompanhou a carreira, sua carreira desde o início ali. Não desde o início exatamente, mas ali a época do Dance of Days, que foi que marcou muitas Sim. gerações. Pra mim, pra gente aqui, tá sendo Sim. uma puta honra ter você aqui, pra gente poder tirar várias dúvidas, É isso aí. poder conhecer mais a fundo sua história, porque Sim. eu já te via muito em shows, Aham. backstage, no bar, assim, mas lógico que o tempo vai passando, muito aprendizado, tanto pra você quanto pra gente. Eu acho que hoje é uma oportunidade muito bacana da gente poder aí tirar dúvida de quem tá assistindo a gente também, que gosta Legal. do seu trabalho, que te acompanha. Então, muito obrigado mesmo aí. A por ter gratidão é topado, minha. Tá bom? Vamos lá do início, então, pô. Eu vi que você, pelo que eu lembro, assim, que eu acompanhei também sua história, você vem do punk ali, das antigas. A música, como que a música entrou ali na sua vida, ali lá no início, o primeiro play que você ouviu, você falou, meu, eu quero ser um rockstar. Eu tive uma grande sorte na vida, né? Aham. Que o meu pai, ele gostava de música, né? Ele colecionava discos, ele tinha uma coleção boa de discos. E ali eu tive contato, né? Com Beatles, Neil Sedaka, Elton John, e o Creedence, né? Que ele escutava muito e foi muito importante pra mim. E eu dublava aquilo, né? Dublava Neil Sedaka com os meus primos ali, que foi com quem, quando começou o punk ali, que o punk era uma coisa assustadora, né? Então, lógico, era a coisa mais sedutora pra molecada, era você estar inserida, né, nesse O universo. proibido sempre agradava mais, né? Então, eu tava lá com os meus 13 para 14 anos, consumindo tudo aquilo, todos aqueles discos que estavam saindo, né? Principalmente do punk nacional. E comecei a ter uma bandinha com meus primos, assim, né? E isso aí era o que? 85, 86, né? A gente ensaiava na sala da minha avó, né? Com instrumentos precários, bateria de lata, de tampa de panela, só pra fazer uma brincadeira. Sim. Mas foi ali, nessa brincadeira, que eu percebi que eu gostava daquilo, gostava de ter banda. E logo na sequência, quando acabou aquela fase ali, eu montei minha primeira banda. Né? Isso aí já era 87, 88. Eu morava em Guarulhos, né? Tiveram algumas bandas ali meio sem nome.
é a primeira que teve nome mesmo. Ela já era ligada, já uma movimentação que eu já fazia parte, mas ainda não tinha o nome, que veio a ter depois, né? Que era o movimento anarcopunk, mas que era a junção dos punks anarquistas, né? Ainda não tinha um nome. Ela se chamava Penitenciária. Penitenciária. É, e era uma banda que nós tocávamos bastante ali, né? Ali no circuito de Guarulhos, começamos a tocar com as outras bandas punks em São Paulo, né? Com o Penitenciária, eu participei de um festival lá em Guarulhos, que nós pegamos terceiro lugar, sabe-se lá como, né? Nós ficamos em terceiro, o Chernobyl, que já era uma banda boa, ficou em segundo, e o Utopia ficou em primeiro, que é o Mamonas Assassinas, né? Então ficou em primeiro lá, né? Ali que eu comecei a ver qual o potencial de você conseguir passar sua mensagem ali, né? E logo depois eu mudei de bairro, fui morar no Jardim Cumbica, eu não deu mais para continuar com o Penitenciário, montei o BHI, que era uma outra banda, né? Tocava as mesmas músicas, mas mudou a banda. E ali eu fiz alguns shows também, né? E eu acho que com mais expressão, logo depois, quando eu comecei a sair um pouco do punk rock, comecei a gostar mais do hardcore, escutar o Seven Seconds, Minor Threat, comecei a escutar isso, comecei a formar uma banda mais nessa linha que foi o Repulsive. Que ali sim eu já comecei a moldar o que seria o Personal Choice. Sim, né? que eu lembro do... Isso, daí ali já tava no movimento anarcopunk, já tinha sido criado o movimento anarcopunk, fomos a primeira geração do movimento anarcopunk, onde nós aparecemos lá em 91, acho, no Matéria-Prima. Tem uma entrevista lá que eu tô vestida de bruxa, assim, viu? Falando, né? Mas eu ainda sou anarquista, né? Então eu me orgulho muito de estar naquela época podendo fazer isso, né? Podendo tá ali falando, né? Das coisas, assim. Assistiu o seu cafezinho. Uba. Isso é muito importante. Obrigada. Tá bom, obrigado. Traz uma... E isso é muito importante, né? Falar, né, o que você sente, o que você pensa, né, e ideologicamente também, principalmente numa época como aquela, né, não tinha internet. E a literatura, Nenê, como é que foi? Porque eu sei que você lia bastante, né? Sim, Tanto então, que... né, então, nessa época aí mesmo do anarcopunk, nós trocávamos muito livro, frequentávamos o Centro de Cultura Social ali no Brás, então a literatura sempre veio junto, né, e eu tive o meu avô, né, que ele me fornecia muita cultura, ele via o meu interesse por aquilo, então ele sempre me alimentava, né, com literatura, filosofia, né. então já veio junto com a música também Junto com a ali, do música, lado a lado, né? E... Deixa eu tomar meu cafezinho. Fica à vontade. Perfeito. Valeu, bebê. E... Acho que vou tomar sem açúcar mesmo. E logo depois que o personal... que o Repulsive... na verdade foi o seguinte, não foi nem o Repulsive que acabou. Começou a surgir o movimento Strayed em São Paulo. É isso que eu ia falar. Que Nós você fez parte. formamos a primeira geração do movimento Strayed em São Paulo, que era a correspondência com o pessoal lá de fora, entender o que era uma coisa nova, enfim. Criamos aquele grupo, né, que foi da Juventude Libertária, que criou o movimento Straight Edge em São Paulo. Então ali eu queria ter uma banda já Straight Edge, né? E o Repulsive acabou se tornando o Personal Choice, né? Que tocava as músicas em português ainda do Repulsive, mas depois gravou aquele primeiro disco, que foi o primeiro vinil que eu gravei, né? Primeiro uma coletânea com 6 bandas, né, da Juventude Libertária, que chamava Tudo Aquilo Que Não Mata o Poder é Morto por Ele. Foram 6 bandas anarquistas ali. E logo na sequência lançamos o Razorhead, que foi o primeiro disco de uma banda minha que eu lancei, que é com o Personal Choice em vinil, né, 7 polegadas. Tinha uma amiga minha que ela tinha um CD. Isso foi depois. Foi depois Isso saiu, disso? o CD saiu logo que a banda acabou. Caralho. Porque não existia CD na época ainda, né? O CD Tava na transição ali, né? aquela coisa da gente, coração purista, né? Falar, tô se vendendo, tô lançando CD, não sei o quê, né? Teve uma resistência ali, mas não tinha o que fazer, né? As coisas vão chegando, você tem que se adaptar. Sim. E o personal durou de 93 a 96, né? Quando acabou o Personal Choice, eu já tinha muita música pronta.
né? E como aqui a banda acabou no meio de uma confusão de grupo lá, porque grupo é grupo, né, gente? Quando você tem. Sim. É fadada a briga, é fadada a separação, discussão. Se você entrar num grupo, você sabe que um dia você vai passar por isso, né? Não tem como. Principalmente quando tem coisa política envolvida, né? Então, Sim. isso faz parte da própria evolução, né? Do grupo em si. E como acabou dessa forma o Personal Choice ali, né? Dentro de uma tensão, eu decidi que eu não queria ter mais banda. Eu tava entrando numas aí já com a visão do que eu via lá fora, as pessoas fazerem, né? De ter um projeto meu com pessoas de outras bandas que podiam ficar pelo tempo que quisessem. Caso E saísse, caso chamava saísse, outro. montava, mas o projeto não perderia a característica, por quê? Porque eu escreveria as letras, faria as músicas, né? E ia falar da minha vida. Ia falar de que o Personal Choice ainda era uma banda que tinha aquela coisa mais panfleteira, né? Falava de coisas importantes, mas era sempre política, sempre mensagens assim, que foi uma coisa que eu fiz depois com o Siqueterro. Mas eu queria falar de mim, eu queria falar do que o Personal Choice já falava no final. Porque pouca gente sabe. Mas em 96, 95 para 96, o Personal Choice, nós correspondíamos com o pessoal de fora, né, através dos fanzines, escrevíamos para as bandas, então trocávamos informações na época, não tinha internet, então era tudo carta. Sim. Mas nós acompanhamos ainda assim o nascimento do emo, que o pessoal hoje chama de emo 90. Nós acompanhamos em tempo real, por quê? Porque nós trocávamos fanzines, nós trocávamos fita, então nós conhecemos, eu trocava ideia com o pessoal do Endpoint, do Falling Forward, do Split Lip, era tudo por carta, né? E conseguia conversar com essa galera. Então o Personal Choice se tornou a primeira banda emo do Brasil. Antes das bandas surgirem, já era a primeira banda emo e gravou o primeiro disco emo, Então, que quando foi o falam Choices. que você é a mãe do emo, então isso é real. É verdade, é verdade. Porque isso foi antes do Days of Days. Isso foi antes do Days of Days. Quando o Personal Choice acabou, surgiu a primeira cena emo, que foi esse projeto que eu montei, que era o Days of Days, né? Landscape, Sight for Sore Eyes, Out of Season, bandas que muita gente desconhece, mas que foram as primeiras bandas emo do Brasil, né? Que já tinham uma cena e tocavam, gravaram discos inclusive, né? E tem isso tudo registrado historicamente. Então esse emo dos anos 2000 que chegou ali, pra gente já era muito diferente, Sim. né? Quando o Dance of Days começou ali, a primeira banda a ter no nome, assim, no encarte ali, emo, lyrics, não sei o que, foi o Dance of Days, em 97. Né? O Reitinho já existia, porém ele era uma banda de hardcore melódico. Sim. Ele teve uma transição, né, pro emo, né? Então foi depois ali. Então, mas foi muito legal. E o Dance of Days começou em 97. Fizemos ali o primeiro single, né, de 6 músicas, estourou. Foi uma coisa que nem nós entendíamos como que aconteceu aquilo, né? O Six First Hits. Nem a gente entendeu como aconteceu aquilo, que ficou grande, né? Rock Press falando, fomos tocar no Goiânia Noise, saímos de São Paulo, né, pra tocar nos outros estados, né? E foi uma coisa muito mágica, né? Só que também era aquele negócio, era um projeto, né? Daí em 98 deu uma paradinha, foi ali que eu fiz o Awkward, que foi uma banda emo mesmo, né? Ali entre 98 e 99. Quando o Awkward acabou, eu fiz o Bastard in Love, que lançou até um disco fora, lançamos aqui, que já era uma coisa um pouquinho mais pesada. O Bastard in Love, quando acabou, eu continuei, né, com eu não sei se foi o Awkward primeiro ou o Bastard in Love, faz muito tempo isso. E os meninos que tocavam comigo, eles formaram o Hurt Mode, que é uma outra banda. Foi ali que com o final do Bastard in Love nasceu o Hurt Mode, né? E essa é a árvore genealógica da coisa ali, né? E o Bastard in Love se tornou o Siqueterro. Entendeu? Por quê? Porque eu usei 2 músicas do Bastard in Love, que era o Campos da Morte e Crutch, que virou Muletas, compus outras músicas e nós gravamos o Peste Católica, né? No Peste Católica eu chamei o Marcelo Velarde pra tocar guitarra, que era um punk lá que tinha da Zona Leste, e amigo meu, né, eu via que ele era bem agilizado, tudo ali, fazia uns bagulho com camiseta, com pichação, né, falei, pô, eu vou chamar esse cara aí pra fazer uma banda, né, e chamei ele pra formar o Siqueterro comigo, né, e lançamos esse disco, e chegou um momento ali em 99 que eu falei, Marcelo,
tá legal, tô gritando, tô falando tudo que eu quero aí em termos de política, né? De um jeito que eu sempre quis falar, mas eu quero voltar com o Days of Days. Você topa voltar comigo? Quero voltar em português agora. E ele? Daí ele ficou assim, pô, Days of Days, porque ele era fã, né? E aí foi quando eu ia chamar umas outras pessoas, né? E ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um pessoal lá da minha vila, lá de São Miguel, que eu tô acostumado a tocar, e vamos dar essa oportunidade, né? Talvez você sabe porque só era mais ponta firme, né? Eu não... e pra mim, como sempre foi um projeto, né? Era uma coisa que independia, se a pessoa fosse gente boa e batesse de ideia, pra mim funcionava, né? E foi assim que surgiu a primeira formação, né? O Marcelo indicou as pessoas ali e começamos a ensaiar o que veio a ser em 2001 A História Não Tem Fim. A História Não Tem Fim eu compus quase inteiro, né? As letras sempre, todas do Days of Days são minhas, né? Então, mas a parte musical eu já tinha, né? Do A História Não Tem Fim. Coração de Troia, boa parte também ali. E o Valso algumas músicas, né? Só do Lírios em diante que eu entrei numa outra fase da vida ali que comecei a deixar a coisa acontecer ali. Entendi. Mas o começo ali foi tudo da minha prancheta. Eu vi que na época ali do Sick Terror você tinha muito contato fora do Brasil, Sim. né? Acho que tem um CD do Sick Terror, não vou lembrar agora, que eu vi que tinha uma foto, acho que no Chile, não sei. Não, Uma neve, assim, Finlândia. na Finlândia. Finlândia, Pô, desde Berlim. essa época você já ia pra fora, então, pra Sim, tocar. o Personal Choice tocou em 95 em Buenos Aires. Nós já fizemos o primeiro show lá. Quando o Personal Choice foi tocar lá, foi uma turnê que eu marquei por carta com o vocalista do Auto Control, que é uma banda Seired lá de Buenos Aires, isso em 95. E fizemos aquele negócio de punk mesmo, ó. Marca o show da gente aí, nós vamos. E assim que terminar a turnê, eu marco o show de vocês aqui e vocês vêm. Ficamos na casa deles, eles ficaram na nossa casa e foi assim que funcionou. E foi muito legal. Quando nós chegamos em Buenos Aires e conhecemos a cena de lá, foi um choque, assim, sabe? Porque eles já tinham uma outra influência, um outro tipo de evolução. Por exemplo, aqui você vendia as coisas assim, correio, ou tinha uma feira que você vinha para você vender seus discos, vender demo e tal, né? Lá a gente chegou, os caras colocando banquinha no show. A gente fez assim, por que a gente nunca pensou nisso antes? Assim, sabe? Tão óbvio, né? E fomos nós que trouxemos isso pro Brasil. Trouxemos de Buenos Aires a cultura de vender coisa no show, assim, sabe? Porque não tinha, né? E começamos e virou o que virou até hoje, né? Então, desbravamos muita coisa, né? O Personal Choice tem uma coisa que é mérito muito do Personal Choice e da geração ali do hardcore daquela época. Não tinha circuito pra você fazer uma turnê. Não existia. As casas de show davam os piores horários, com os piores equipamentos, com as bandas independentes e as piores condições. Ninguém ganhava nada. Só a casa ganhava. Então o que nós começamos a fazer? Isso que eu fiz com o pessoal lá da Argentina. Chegava com o pessoal de Rio Claro, do Desacato, falou assim, ó, organiza aí um show aí, nós vamos aí e a gente traz vocês pra cá. O pessoal de Araras, que era o Infamy, né? Tinha uma outra banda que era muito legal lá. Alternative Action, que era muito legal, do auxílio do Rick, e já era bem à frente do tempo também. Mesma coisa, vamos trocar show e tal. Então a gente começou a criar um circuito de ter lugar para tocar nas cidades, né? Coisa que não existia antes. Então nós desbravamos isso e criamos isso e começamos a levar as bandas de São Paulo junto com a gente, para conhecer o circuito do interior. Daí começou as bandas a começarem a viajar. Antes não existia. Caralho, mano. Então você Entendeu? pegou um monte de coisa que você viu lá na gringa lá, tipo, Não, falou na assim, verdade, não- tipo assim, a gente meteu as caras e fez. Meteu as caras e fez. Porque assim, esse lance da barraquinha é uma coisa assim que você olha e fala assim, não, isso é óbvio, né? É, Os caras, mas a banda não vai tinha. mexer e não tinha, né? não Que tinha. doideira, As né? turnês, a gente ia... Pra primeira vez que o Repulsive, antes do Personal Choice, foi pra Londrina, foi de trem. Hoje nem sei se existe mais esse trem. Provavelmente não. Então. Ô, Dede, tira a dúvida pra mim. Ali quando vocês foram gravar o primeiro disco, História Não Tem Fim, como que era o corre pra poder gravar no estúdio? Como que era a dificuldade? Porque assim, a gente teve banda, eu e ele, a gente teve banda e tal. E pra gente, 2006, 2007, 2008, já era uma dificuldade pra gente gravar, né? A gente ficar, puta, como é que os caras gravavam antes? Porque pra que já é uma dificuldade de gravar hoje, imagina naquela época. Tem várias coisas, né? Tem a época,
E tem a idade, Uhum. né? Eu era a mais velha da galera, né? Do hardcore ali. Já era a mais velha, né? Eu tinha 20 e pouco, o pessoal era tudo 14, 15. Né? Então, mas todo mundo tinha banda. Mas o que acontecia? Era muito difícil ter instrumento. Sim. Então nós tínhamos a guitarra das 4, 5 bandas, né? A bateria que juntava as peças de todo mundo. Sim. E todo mundo ensaiava na mesma casa, Meio né? comunitário, né? Então era isso que acontecia. E quando nós fomos gravar a primeira demo, nós saímos lá de Guarulhos e o pessoal da Zona Sul, nós fomos gravar na Vila Mariana, nós pegamos 6 horas de estúdio pra gravar 4 bandas com o mesmo equipamento. Só mudava o timbre ali e gravava correndo, porque só tinha 6 horas, que era o que a gente conseguia pagar. Sim. E mal sabia a gente que isso aí ia virar um vinil, Uhum. que foi o primeiro vinil que saiu a música do Personal Choice, né? E ali sim, eu tive a primeira noção de estúdio, que foi gravada em rolo, né? Daí eu comecei a falar com o pessoal que eu já sabia que já tinha gravado o disco, né? Falei com o pessoal da Ação Direta, né? Com o Gepeto na época. E ele me indicou um estúdio em Santo André. Eu não lembro mais, infelizmente, o nome do estúdio, mas foi o mesmo que o Ação Direta gravava, né? Os primeiros discos. E foi ali que nós entramos pra gravar o Personal Choice. E é ruim porque não podia errar, né? Se errava, tinha que começar do começo de novo, mano. Não Imagina a tinha, tensão, velho. não pra tinha gravar. como você fazer aqueles picotes e tal, né? O cara soltava o rolo lá, você tinha que acertar, foda-se, né? A única coisa que dava pra fazer depois era a voz, mas também não podia errar. Se errasse, tinha que começar do começo de novo, né? E soltava o rolo, que era tudo analógico, né? Mas foi legal, gravamos ali o Razorhead. Essa aí foi a primeira vez que você gravou com A você. primeira que eu gravei, né? E quando fomos gravar o Six First Hits, nós fomos gravar no Anonimato, né? Que já era um estúdio grande, assim, né? Todas as bandas gravavam lá, né? O Patofu e tal, e era, sonho, né? Daí eu juntei, como eu queria abrir uma gravadora, né? Eu já tinha lançado o disco do Personal Choice, o primeiro CD, né, que saiu, foi o primeiro CD da Teenager na Box. Daí eu falei, quer saber, eu vou guardar o dinheiro do que eu vender desses CDs, né, e vou pagar umas horas no Anonimato, que todo mundo fala tanto, né, pra gravar o Dance of Days. E foi isso que eu fiz. Gravei lá, gravamos com o Rio do Batista, puta técnico ali. Foi ali que o Daniel Ganjamin, né, que era irmão dos meninos que tocavam no Dance na época, ele aprendeu, a primeira experiência de estúdio dele que ele fala foi ali, ó. Foi ali olhar o Rildo fazer as coisas assim, Sim. acompanhar aquele processo de gravação. Foi a primeira vez que ele entrou num estúdio ali, foi ali. Né? Então foi muito legal, pra todo mundo foi muito legal aquilo, Sim. né? E, então foi ali que começou a ideia, né, de todo mundo se inserir no mundo da música. O Daniel, com o pai dele, com os irmãos ali, montaram o El Rocha. Na Sim. época foi um grande estúdio que teve ali. E como o escritório da Teenager na Box, eu abri no mesmo lugar que era o prédio do Rocha, né? Nós fizemos um combinado pra fazer. O História Não Tem Fim foi gravado lá. Caralho, também foi gravado no Rocha. Foi gravado no Rocha. Eles gravaram quase a cena toda, porra. Então, mas isso aí foi as primeiras bandas que foi Mas foi gravada. a primeira, né? As primeiras Tem bandas isso que que é a gravaram primeira. lá. Isso aí foi 2001, acho. 2001. A história A história foi em 2001. Nós gravamos o disco inteiro em 16 horas, acho. Gravamos, mixamos e masterizamos. 14 músicas em 16 horas. Coração de Troia também foi lá, só que foi menos tempo ainda, acho que foi 12 horas. E daí foi os Siqueterros, né? Foram gravados lá também. E a Valsa de Águas Vivas. O Valsa de Águas Vivas foi uma coisa absurda ali. Porque a gente não sabia a dimensão que aquilo ia virar. Eu deixei o disco gravado, gravei, fui fazer uma turnê na Europa, a segunda turnê com o Siqueterro na Europa. Quando eu voltei, o pessoal falou assim, já esgotou o disco, já vendeu uma outra prensagem, não sei o que, o bagulho tá de outro tamanho. Quando eu vi aquilo, um hangar com fila pro lado de fora, tudo lotado, não sei o que, todo mundo gritando, falei, que é isso? Vou contar do lado de cá. Uhum. Né? Você lembrando como do lado de cá, eu lembro que vocês ficaram muito conhecidos ali no Coração de Troia, assim, pelo menos Sim. de boom, assim.
E quando veio a ideia do Valsas, que eu lembro, a galera tava ansiosa mesmo. Eu lembro que a galera tava, meu, Dance vai lançar um CD novo, vai lançar um CD novo. E quando saiu, mano, geral tinha, assim, tinha CD e tal. E a galera tava ansiosa mesmo. Assim, Sim, então, eu lembro que foi o Mi até. O Mi ainda tava na banda, né? Ele gravou o Coração de Troia, inclusive. Não, eu digo o Valsas. O Não, Valsas então, a galera tava... daí o Mick falou pra mim, falou assim, Nenê, você não faz ideia, Ah. o bagulho tá gigante. assim, né? E foi uma coisa, porque eu tava num outro processo ali, eu tava vendo aquela cena toda nascer, né? A cena do Emo 2000 nascer. Essas bandas, o Fresno, o NX0, todas elas eram uma molecadinha que a gente instruía, que eles ficavam na frente do palco lá gritando e a gente metia disco, livro, né? Eu fazia muita questão de entregar fanzine, explicar como funcionavam as coisas, né? Uhum. A Fresno, o primeiro show deles foi abrindo pro Dance of Days em Porto Alegre, no Garagem Hermética. Eu que comecei a falar da Fresno em São Paulo e lancei o Quarto dos Livros aqui pro pessoal, para poder vender barato e o pessoal conhecer a banda. Então teve todo esse trâmite de ajudar essa geração, que foi a geração que ficou conhecida, que foi a geração que estourou, ainda bem, né? Eu acho que tinha que ser dessa forma mesmo, se fosse anterior não ia dar certo. Eu conheci o Dance, mano, baixando uma música no casaco, foi Se As Paredes Falassem. Falei, caralho, que foda, mano. Aí eu falei com um amigo meu, falei, mano, não, você tem que escutar do Corcel. Aí eu bati do Corcel, falei, caralho, que foda. Aí foi um pouco antes de sair o Valsa. Sim. O Valsa, pra mim, assim, os meus favoritos, assim, é o Valsa e o Lírios. Uhum. Assim, aqueles que conversa comigo, assim, né? Então, e daí essa fase ali foi uma coisa muito, muito louca na minha vida, por quê? Porque eu tava vendo essa cena do hardcore melódico ali crescer, e eu nunca vim muito desse meio, né? Eu gostava do hardcore, sempre gostei, mas eu vinha de uma corrente do punk que era uma mistura ali do death rock, né? Na minha época eu não tinha gótico, né? Era dark, né? Então eu fui dark na adolescência, né? Então eu comecei a resgatar isso no Valsa. No Valsa eu já tava começando a cantar com camiseta do Smith, Sig Sig Sputnik, pintar o olho de novo, né? Que foi da onde eu estourou de novo no Lírios, eu voltei a ser eu, assim, sabe? Comecei a usar uns visu gótico, né? E o pessoal achava que eu tava seguindo um monte de banda, tipo My Chemical Romance, AFI, que eu não conhecia, entendeu? Mas ainda bem, né? Porque eu fui conhecer e eram bandas ótimas, né? Fui conhecer, mas o meu rolê era outro, né? O meu rolê vinha de muito antes, era uma coisa gótica pós-punk, tanto que eu sempre falava que o Dance of Days era uma banda pós-punk. Nunca falei que era uma banda hardcore, emo, assim, se você ver lá, é sempre hardcore pós-punk. Por quê? Porque pra mim tudo ali, o tipo de guitarra, as criações que eu fazia, tinha do hardcore? Tinha, vinha da Scott? Vinha, mas eu trazia o Neil Balten, eu trazia o Gang of Four, eu trazia todas essas coisas, tudo isso pra aquilo ali. E formava o campo melódico do que vinha a ser o Dance of Days, né? Então é por isso que tinha uma coisa meio diferente ali na Dance of Days dos outros das bandas de hardcore, que era hardcore, né? Sim. Então a gente tinha uma coisa mais rock, né? Mais pós-punk ali. Era mais única, assim, se for ver. Ele outra- tinha uma identidade era outra única, coisa, né? Que eu tocava os acordes ali, o G já sabia que era Dance, assim. E uma coisa assim, né? Que o pessoal não entendia na época. Falava assim, pô, Nenê, desafina, isso, aquilo. Mas eu ficava pensando, será que essas pessoas não sabem as bandas que eu escuto? Que eu gosto disso. Eu gosto de vocal. Nunca escutaram um Minor Threat com aqueles vocal esgoelado, assim. Que quanto mais feio, melhor, assim, né? Então essa era a minha escola, né? O Black Flag, o Minor Threat, essas bandas gritadas ali, né? O Dead Kennedys já era cantado demais, já era lindo, né? Então eu gostava das coisas mais podreiras, né? Então o pessoal, como não tinha essa escola, eles tinham o quê? Eles tinham padrão comparativo das bandas, sei lá, Epitaph, Fat Records, que eram bandas muito bem cantadinhas, muito bem afinadinhas e etc, né? Sim. E nunca foi a minha escola, entendeu? Então o pessoal falava, canta mal, canta isso. Não é isso, era outra escola, era outro não sabia a rolê. referência que você tava tendo. Era outro rolê.
Caralho. E como que foi esse boom que deu na cena? E vocês já tinham o CD ali lançado, já tava... Como foi Porque, pra meu, você, todo show do Dance do Hangar era, estufado de gente. Tinha Era absurdo. Esgotava Tinha que 2-3 dias antes os Tinha ingressos. que fazer 2 datas, né? Sim. Tinha que fazer 2 datas. A Dance foi uma das primeiras bandas a ter que fazer 2 datas nas casas. Vulcana foi a primeira banda a fazer 2 datas. Que começou a gerar o interesse em criar o próprio SP pro HC, ABC pro HC. Foi esse crescimento que começou a acontecer ali. E o Hangar também. Era ingressos esgotados, todo show que nós fazíamos ali. E foi muito legal, muito diferente, né? Porque a gente batia muito de frente com uma questão que estava tendo ali na época de pessoas que não vinham da escola do punk. Então a Dance of Days fazia questão de colocar um preço barato de ingresso. O CD tinha preço de capa. Entendeu? Não pague mais do que R$8, não pague mais do que R$10. Por quê? Porque se a gente pagava tanto, não tinha porque a pessoa vender a 30. Né? Então a gente colocava e o pessoal, não dá pra vender o de vocês, não dá pra vender, não dá pra ter o lucro que você quer ter, entendeu? Mas dá pra vender, né? E vendia, viu? Então vendia, por quê? Porque nós íamos lá nas filas, falava assim, CD baratinho, não sei o quê, e porque o importante era divulgar. Quando chegou o MP3, eu era dona de gravadora, eu peguei tudo aquilo lá, faliu a minha gravadora, mas eu agradeci. Né? Por quê? Porque o que eu mais fazia era dar coisa, era gravar fita, era divulgar. E ali era um jeito de divulgar sem ter que gastar com correios, sem ter que gastar com as coisas, poder fazer uma playlist ali, ou um link, e mandar junto com um fanzine, por exemplo, né? Pra pessoa ter um encarte. Então eu comecei a ter outras ideias ali. Quando começou a surgir o CD, eu mesma comecei a gravar uns CDs pirata e dar na mão dos camelô pra eles fazerem cópia. daí eles começaram a fazer tia na galeria lá, os CDs, assim. Sim. E era a melhor forma de divulgar. Melhor coisa. De graça, melhor coisa. E o que dava mesmo a renda era o show, né? Show, merch, e né? merch na camiseta, assim. Sim, né? Mas pra mim, né, como eu vim de uma outra escola, né? Hoje em dia, ainda bem, né? Eu amadureci, né? Entendi a coisa como uma forma de sobreviver, uma coisa mais profissional, tudo, né? Mas na época, pelo menos ali até o Insônia, ali, dança, talvez, eu tinha aquilo como uma coisa muito ideológica. Muito, muito, muito ideológica. Então, a minha preocupação não era essa, não. Era querer que a mensagem fosse absorvida. Pra mim era o mais importante, porque eu sempre soube da responsabilidade da formação de gerações. Sim. Que eu queria passar coisas boas para as pessoas, coisas que fizessem pensar e que não fosse uma coisa só consumível, fosse uma coisa que acrescentasse algo, né? Acrescentasse algo na vida delas. E pelas coisas que eu escuto hoje, né, nos shows, por onde eu vá, Nordeste, Sul, por onde eu passo, eu tive muito sucesso. Eu sei que muita gente. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo da quinta até a oitava. Ele virou professor hoje e ele era muito fã de Dance. Ele virou por sua causa. Olha que demais. Ele começou a ler bastante por causa do Dance e tal. E eu comecei a ler também por causa de uma música do 100 Mil Bolas de Neve, né? Que é por causa do... Revolução dos Bichos. Exatamente. Que eu falei, não, aí, por causa daquela comunidade do Dance que a gente conversava Sim, aqui, ó, sim, que eu tinha sim. falado. Mas essa música é baseada na Revolução dos Bichos, né? Eu falei, caramba, mano, mas essa música é muito legal, vou ler o livro. Aí eu comecei a pegar as referências da letra e do livro, assim, cara, é sensacional. Sim, os Corvos, né, que também menciona na música, é o nome da música Corvos do Paraíso, que também é da Revolução dos Bichos, né? É o pregador ali, né? E isso que é legal, meu, e não só, eu tenho outros amigos também que viraram professores e começaram a escrever por sua causa, assim, Ai, que escrever lindo. romance. Eu acho isso demais. Isso que é legal, né, velho? Eu acho que de você, assim, o que você acha? Tipo, caramba, eu fiz essa diferença numa galera que... Então, eu creio que no começo você não imaginava, né? Não imaginava, mas eu tinha aquilo como um objetivo político. Levar a informação, levar a cultura, levar a sair da normalidade, né? O questionamento, principalmente, mais do que o que a pessoa fosse fazer da vida dela. Ensinar que questionar sempre é primordial. Então era o que eu colocava ali. Porque o que a pessoa fosse fazer com os questionamentos dela, daí já é a jornada dela. Né? Mas ter o hábito de questionar, de não aceitar
as coisas, né, como anarquista falando, né, não aceitar uma coisa autoritária porque é algo convencional, se aquilo não fala com o seu coração, né? Eu mesmo sofri muito com isso. O Dance of Days, ele ali no Lírios, eu tive uma oportunidade de começar uma libertação que eu tava aguardando há muito tempo, que era da minha essência feminina. E ali eu tomei o primeiro baque, assim, que foi dos piores que eu tomei de preconceito, assim, sabe, da cena. Já tive um antes, né, mas aquele lá foi que eu comecei a tocar de shorts curto, de tamanco, unha pintada, não sei o que, comecei a trazer aquilo lá nos shows do Dance of Days. Eu encontrei uma cena absurdamente preconceituosa, sabe, muito, muito, muito assim, e acabei passando por umas situações ali que foram bem complicadas e guardei aquilo de novo. Tudo isso que eu passei refletiu na minha vida. Que a depressão que eu vinha lutando, até falava muito nas letras do Dance, né? Foi 25 anos da minha vida lutando contra a depressão. E chegou num momento aí, há uns anos atrás, que eu não conseguia mais tocar. Eu não conseguia mais ter vontade de fazer as coisas porque eu não me sentia mais eu. Né? E aquilo lá já tinha me levado ao alcoolismo, já tinha me levado à dependência química, já tinha me levado à situação de rua, umas coisas que ninguém imagina que eu passei, assim, sabe por quê? Porque eu não aceitava a pessoa que eu era. Ou o que eu tinha me tornado era pior ainda. Porque eu tinha me tornado o pior tipo de pessoa que passava pela minha cabeça, porque que era uma forma de negar, de lutar contra o que meu coração gritava, né? E daí foi quando não teve como. Foi quando eu decretei hiato da banda, que eu falei, ó, não aguento mais, preciso olhar pra mim, prefiro viver um dia sendo eu mesma, do que seguir mais um dia fingindo aí nesse personagem louco aí que sabe, sei lá, como que nasceu, que não me representa, vive de uma maneira que eu a considerava ridícula e não me acrescentava nada. Não batia nem com as coisas que eu pensava e que eu falava nas letras, né? Era uma crise de consciência absurda. Então foi ali que eu parei, dei o hiato na banda, esse último, né? Que o Dance of Days hiato. Mas isso, a maioria deles teve a ver com isso. Teve a ver com essa minha dificuldade ali de lidar com umas coisas que eu não sabia identificar, né? Mas quando eu fui lembrando, né, o que era, né? E foi ali que eu parei. Parei tudo a banda e falei, ó, eu vou olhar pra mim. Eu preciso, tem alguma coisa acontecendo. Pra você ter ideia, eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, assim. Eu comecei a buscar em coisas que eu, com todo o respeito que eu tive pela minha jornada, né? Que eu respeito minha caminhada. Mas eu comecei a buscar em religiões, comecei a buscar em coisas que nunca fizeram parte do meu mundo. Respostas para aquela angústia que estava dentro de mim. E não achava em lugar nenhum. Eu comecei a ter tanto medo do que que eu já sabia que era, pela dor que eu sentia, que teve uma vez que eu até rezei no palco. Comecei a fazer, vai, nossa, que tá no... Cheguei nesse dia e falei, nossa, rezando no palco. Por quê? Porque eu até escrevi isso num dos livros que vai sair, meu aí. Porque eu não... Eu era um medo do que tava acontecendo, porque eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu ia me matar. Aquela vez eu ia morrer. Ali eu ia me matar. Porque pra mim não dava mais. Não dava mais. Enfim, foi uma coisa, né? Tudo vira uma grande, né? Uma grande notícia e tal, mas foi muito triste, muito, muito difícil. Então eu decretei o hiato da banda, né? E logo depois veio a pandemia. Então o hiato, que é pra ser de 1 ano, acabou sendo 3, né? E foi quando eu pude, né, ter o meu tempo pra me entender e assumir pro mundo, né, minha identidade feminina. Ali foi quando acabou a minha depressão. Eu sei que a galera, assim, o pessoal do Dance, o fã-clube do Dance, mano, abraçou você total, Sim. né? Teve algum preconceito da galera da cena? Absurdo, absurdo, absurdo. Eu tive um linchamento virtual quando a minha transição veio a público. De coisas que eram verdade, que realmente eram comportamentos absurdos e ridículos que eu odiava, né? Que eu tinha dentro do alcoolismo, que eu tinha dentro daquela
falta de perspectiva na vida, mas também umas coisas absurdas sem pé nem cabeça que aproveitaram a onda de histeria e saíram falando, né? E eu fui parar numa casa de acolhimento para mulheres trans, chamada Casa Florescer, porque eu comecei a ter uma crise emocional que eu não conseguia falar mais, né? Comecei a ficar travada. E foi ali que a Vivi Torrico, esposa do João Godo, me achou. Eles foram levar alimento lá para as meninas na casa, e eu tava lá, ela começou a escutar minha história, falou assim, não, vou falar com o Godo. Eu tava em surto ainda, né? Ela falou assim, você tem que falar o seu lado da história. E foi aí que eu fiz o Correndo Risco do João Godo ali, né? E pude falar um pouco do que estava acontecendo comigo, mas ainda assim eu tava bem transtornado ainda, porque por causa de tudo que estava acontecendo. Mas tudo tem o seu porquê, né? Ali eu já estava numa caminhada, quando se tornou público, por exemplo, né? Eu já estava vivendo aquilo internamente, né? Só tornou-se público antes do que eu tinha planejado, antes da minha mãe saber, antes das minhas filhas saberem. Então a internet roubou isso de mim. Roubou o momento de eu falar com a minha família, por exemplo. Mas eu já estava numa caminhada de autoconhecimento, já estava, né, consagrando a ayahuasca, por exemplo, que me ajudou demais nesse momento ali. Enfim, graças a isso eu não enlouqueci. Graças a estar me conectando, né, a mim, eu não enlouqueci. Então chegou um momento ali que eu comecei a entrar numa reatividade que sabe-se lá por quê, né? A gente entra nisso. E eu comecei a responder as pessoas, né, no Instagram, assim, o pessoal xingando, assim, tal. E eu, poxa vida, você não tem um tempo para entender. E com a maior educação, tentando responder pessoas que já tinham decidido o que queriam ouvir. Elas já tinham decidido o ódio que queriam e onde elas iam me cancelar, né? Que o cancelamento é uma coisa que parece que é melhor que bolo de chocolate, né? As pessoas adoram cancelar as pessoas, né? E não se colocar no lugar, né? Isso é muito cruel. Eu acho que a pior armadilha que tem no mundo de hoje é essa política do cancelamento, né? Dividir as pessoas ao invés de acolher e tentar dar um caminho de solução, né? E ali foi quando uma fã muito especial chegou pra mim e quebrou minhas pernas lá no Instagram. Ela falou assim, você que sempre ensinou a gente a não ouvir o mundo, que merda que você tá fazendo? Daí ali eu tomei uma porrada, sabe quando você se situa assim, eu falei assim, caramba, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô justificando a minha transição pra outras pessoas, né? Daí ela mesma falou assim, ó, moro numa ilha de 9 mil habitantes, isolada do mundo, ninguém vem aqui, vem pra cá, passar uns dias. E eu fui, né? Fui lá, conheci Cananéia, foi lá que eu conheci Cananéia, me apaixonei por aquele lugar. Imagina que é uma ilha pequena, a última ilha do sul de São Paulo, quase Paraná. E tem golfinho, jacaré, e tem 9 mil habitantes. Todo mundo se conhece ou é parente, né? Então ali, né? E acabei me apaixonando pela menina também, hoje ela é minha esposa, Aline, né? Ah, foi ela que falou? Então. E é muito louco também, porque se você pegar a música, se as paredes falassem, já fala da questão Claro. de, né? Não, Você já falava isso lá em 2001. Quando eu tava me libertando ali no Lírios aos Anjos, o Lírios tem 3 músicas que já falam da minha identidade, entendeu? Só que a própria Vaudeville, que ela fala muito disso também, né? A Gregor Sansa fala da maquiagem, Mil Glórias, tem vários trechos ali que já falava disso, né? Que infelizmente, né, tive algumas situações que fizeram eu retrair mais uma vez, né? Mas eu vim falando disso a vida inteira, né? Eu acho que lidar com o ser humano foi uma etapa mais difícil, né? Eu acho que você já falava isso que nem desde 2001, né? Uhum. E eu acho que quando você chegou, fez a sua transição, quando vem aquela energia da galera, aí já foi foda lidar, assim, mas... foi difícil, porque quando são pessoas desconhecidas, é uma coisa. Quando são pessoas que fizeram parte da sua vida, gente que você ajudou a ter banda, que você colocou dentro da van para ensinar a tocar, ir para outros lugares, que você chegou ali e falou assim, gente,
Onde todo mundo come, todo mundo vai comer, onde todo mundo dorme, todo mundo vai dormir, não é porque a gente é a banda principal que a gente vai estar aqui, é todo mundo junto e deu essas pessoas entrarem numa política de cancelamento absurdo, assim, Sim. sabe? Absurdo, assim, sabe? Por uma insensibilidade, intolerância, não querer nem saber, né? Porque já tinham cabeça feita ali, né? Outro tipo de bolsonarista, né? O bolsonarista do, da Sim, época do hardcore, sim. assim, né? É assim, né? Aham. Enfim, isso foi o que me doeu mais. Não serem pessoas desconhecidas, pessoas que eu sabia, já tinha ajudado, já tinha colocado coletânea, já tinha feito um monte de coisa e estavam ali naquele circuito de ódio, né? Mas já teve alguém que já chegou e falou assim, porra, Nenê, falei merda, me arrependo, me Teve, desculpa. Eu teve, fui na onda da galera ali. teve Perdoa pelo que eu falei. e eu segui meu coração e abracei. Falei que entendo, porque eu entendo a jornada, eu entendo o momento que a pessoa tá, perdoei, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente não tá num trono de julgamento pra ninguém. Então a pessoa tá num outro momento da vida dela, né? Quem sou eu pra julgar o que ela tá passando, né? Sim. E se ela chegou numa outra conclusão depois, ainda bem, ótimo, e que isso sirva pra ela para outras coisas da vida, não só pra mim, mas para outras coisas da vida, né? Sim. Então já aconteceu sim, né? Como eu mesma, né? Eu mesmo já pedi perdão sobre coisas que eu sei que eu errei, né? Então, eu acho que isso faz parte, né? Faz parte da É gente. porque também, às vezes, a gente tem que se colocar meio que no lugar da pessoa. Falar assim, pô, foi cuzão? Mas por que ele foi cuzão? Será que ele foi cuzão porque ele é cuzão, porque ele quer ser cuzão? A gente às vezes tem que Então. se colocar no lugar das pessoas também, né? É muito fácil você viver num mundo de heróis e inimigos, Uhum. heróis e vilões, assim, sabe? É muito fácil. É muito fácil você saber, sempre achar que tá do lado certo e nunca olhar as suas situações, né? Então daí você vai querer questionar as pessoas que colocaram o país, né, nessa situação política que tá aí hoje, né, de um monte de gente que não sabe o que tá falando, e ignorante, cheia de verdade na boca e com voz e fazendo um monte de merda aí. Quem é você pra falar isso? Se você faz com a pessoa que mora do seu lado, ou com a amizade sua, né? Ou na Parente. própria internet, Sim. por maldade, né? Então quem é você pra falar, Exatamente. né? Sim. Ô, Nenê, eu tinha uma dúvida pra mim. Eu queria saber como é que rolou aquele feat com Caramba, esqueci o nome dela. Com a Fernanda Takai, cara. Com a Deus Sofia. Então Meu, a voz dela nessa música é tão perfeita. A letra, eu a gostei muito conjuntura dela. dela. Essa Como é que rolou? Como é que você chegou nela? Como que rolou a Então, gravação? é uma coisa muito engraçada isso, né? Porque esse negócio dos feats ali, né? Foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Mas por quê? Porque vinha da cultura, né? A gente via muito pessoal lá fora, ó, o cara do Endpoint cantou com tal banda, cantou não sei o quê, né? O Promise Ring gravou com o Jimmy Eat World, enfim, a gente tinha toda essa visão das coisas. E eu tinha feito o História Não Tem Fim, que tem participações já ali, né? No Valsa eu quis fazer, né? E eu chamei, né, o Jair, do Ludovic, que era uma banda da minha gravadora, que eu tava divulgando. Chamei o Henrique, do Blind Pigs, parceiro desde a época do Personal Choice. Badawi, do CPM, que o CPM tocava com a gente aí nos botecos, assim, era a banda que a gente viu junto ali, né? O Badawi, ele me conhece desde antes do Dance, né, lá das épocas de Blackjack, do Personal Choice. Então é outro rolê. E a Fernanda Takai foi porque antes do Patofu, tinha um circuito independente em Belo Horizonte, principalmente, que tinha a banda do John, né? Que era o Sexo Explícito. Sim, sim. E eles faziam toda aquela movimentação ali, eu sempre acompanhei, né? Acompanhava tudo, acompanhei o começo do Patofu, tudo. Eu falava, puta, que demais, né? E eu escrevi pra eles sem pretensão nenhuma. Eu escrevi, mandei, acho que não sei se foi e-mail, foi carta. E falei assim, ó, tenho essa música, né? Expliquei mais ou menos qual que era, né, a ideia da música. E eu ia ficar muito feliz, né? Expliquei tudo que eu conhecia da vida deles, né? Da onde eu acompanhava, né? Desde a gravadora do selo independente que eles tinham, tudo ali. E o John me respondeu. Falou assim, não, a gente topa sim, vamos gravar, né? E foi tudo por e-mail. Na época se fazia as coisas, mandava por e-mail. Eles gravaram lá no estúdio deles, que eles estavam começando o estúdio em 2004. O home studio deles.
E mandaram pra ir, nós gravamos no Rocha. Foi uma coisa, tipo, total despretensiosa. Nem imaginava que o bagulho ia virar o que virou, assim. Caralho. E eu achei que vocês conheciam. Vocês se conheciam, você. Não, é carta, né? Só foi Já tinha Caraca. tocado. Ah, você mandou meio que a base pra ela lá, ela gravou Isso. lá a voz e mandou. Gravei a base com uma linha, né? Uma linha eu cantando a parte dela e tal, e depois a base sem nada, só pra ela gravar. Caramba, que foda. E cara, que foi por legal. e-mail na época, a gente nem sabia. Falei, será que dá pra fazer isso sem mandar a DAT? Não, e quando saiu, tinha aquele lance, né? A tia era mais moleque e tal, falou pro independente, né? Os caras meio streets, não se bate, né? Não que não se bate, mas não se alcança ali, né? Aí, tipo, na hora que a gente ouviu, falou, nossa, mano, a Fernanda tá caída pra Tofu cantando com o Dance of Days, mano. Você lembra, né? Sim. Foi uma estoura, pô, e a Deus Sofia, que é um dos hinos do Dance, né? Sim. Cara, e sensacional. E eu falei assim, quando a gente ficou sabendo que você ia vir, eu falei, mano, eu vou perguntar isso pra ela, Sim. porque é uma curiosidade minha, assim. É. E ficou sensacional. É uma música muito especial. Adeus, Sofia. Pra mim, na minha jornada pessoal, né? E que nesse álbum, é uma nova história, eu fiz a Sofia. Né? Que conta toda essa jornada, assim, né? O que eu passei, né? Esse álbum, A Nova História, que nós gravamos, foi um álbum que eu compus em Cananéia, né? Durante a pandemia. Então não tinha como vir ensaiar com os meninos. Então eu gravei tudo. Eu gravei bateria, baixo, guitarra, teclado, tudo ali no meu home mesmo, né? Fiz uma demo bem amarradinha e mandei pros meninos em São Paulo pra eles ensaiarem, que a gente não podia se encontrar, né? Ensaiar e aí sim conseguir, né? Ano passado gravar, depois que a banda retornou mesmo, né? Gravar o disco. E ali esse disco ali fala muito de mim, fala muito desse, como eu fiz tudo ali, né? Todo o processo de transição, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, minhas constatações da jornada, né? Então é uma coisa muito especial. E ter fechado ele com a Sofia, pra mim, foi muito especial também. Porque é o link, né? Uhum. De uma música com a outra. Caralho, Tanto que eu fiz a linha de voz da Sofia Nova com a linha da oitavada da Deus Sofia. Segredos do. Então, não, porque eu queria fazer o link, né? Sim. Então daí eu fiz cantando como se fosse a oitavada da Deus Sofia. O Valsa pra você. É especial esse Sim. álbum? Acho que todos são, claro. Sim, sim. Mas ele tem um. É meu disco Pelo preferido. boom também. Meu disco é momento Sim. e também a entrega que teve ali, né? Naquela época todo mundo da banda se dava bem, né? Então era foi uma coisa boa, assim, sabe? Foi um momento bom. É que tem, assim, as bandas, elas têm os álbuns, né, que refletem aquilo que elas estão passando, né? Aham. E às vezes tem álbuns que a banda tá em sintonia, tá todo mundo se dando Sim. bem ali. E eu acho que, como você falou, como naquela época tava todo mundo se dando bem, né? Acho que a Valsa era um filho disso, né? Então o Valsa Reflexo dessa. foi o que eu considero daquela geração, daquela formação ali que ficou conhecida na época, foi o pico do nosso entrosamento. Foi o Valsa de Águas Vivas. Depois no Lírios já era eu pra cá, a banda pra cá. Daí foi assim até se dissolver completamente. Né? Eram duas frentes, né? Que também tem a ver com o próprio propósito da Dance of Days, né? Que era um projeto meu, né? Então, pra mim não foi muito estranho. Mas de entrosamento foi a Valsa. Foi muito especial. Teve muitas sondagens de gravadoras nessa época? Teve. Né? Porque nem você falou, né? Vocês faziam Teve. 2 datas no hangar. Era uma banda extremamente. Cara, se eu vou A falar gente- que era maior. A gente de fora, a gente Tá. fala assim, meu, não tem mais pra o Dance ir. Porque É, onde a eles gente começou a bater o teto e falou, meu, precisa mais de pra onde mais ir. um. Então, teve. A gente nunca teve problema, né? De trabalhar com quem trabalhasse honestamente com a gente. Sim. Mas houveram gravadoras aí que falaram assim, mas essas letras aí, essas letras não tem refrão, essas letras não sei o quê, Uhum. enfim, começaram a pegar umas coisas que pra mim politicamente não condizia, né? Então, Queria acabar com a ideia principal, né? então, o que era legal, eles então. queriam tirar, assim. E, enfim, isso gerou muitas brigas internas na banda, né? Eu não querer assinar com qualquer pessoa, assim, sabe? Lógico que cada um tem a sua visão da coisa, né? Mas eu sei do que eu tô falando, né? Então, pra mim, internamente, foi isso aí. Mas isso não quer dizer que não trabalhamos, né? Trabalhamos com a Trama, que foi muito legal. A Trama, o João Marcelo Bosco, ele sempre deixou a gente muito livre. Na época, o Miranda, né? Ele gostava muito, acompanhava o Antimídia, meu jornal, né? Enfim, desde o Atahualpa, né? A gente já tinha um contato.
E foi muito legal, né? A gente ter esse espaço ali na trama. Foi onde a gente conseguiu bastante coisa, que surgimento do MP3, foi tudo ali. O trama virtual era o Spotify de hoje, né? Era o É, Spotify isso. daquela época, né? Foi muito legal, né? Daí depois a gente teve uma experiência curta ali com a Universal, num single ali de eletroacústico, mas também não foi muito um trabalho, né? Não posso dizer que foi um trabalho com uma gravadora, né? Ali foi uma coisa que foi uma distribuição, né? Mesma coisa que o Almofate, que foi distribuído pela DEC. Também não foi um trabalho da gravadora, foi um disco distribuído, né? Sim. Então, isso daí sempre foi independente. Eu acho que tirar isso da dance, eu acho que acaba tirando, né? O que é pra ser, sabe? Sim. O que é pra ser mesmo, né? Você pensar, poxa, o Dance Dance tocando na rádio, pô, imagina os caras colocando refrão, querer colocar refrão em todas as músicas. Pô, essa é uma coisa muito. Pra quem ia conhecer antes, daí você fala assim, pô, o que os caras estão fazendo, né? E também, eu acho assim, é muito errado essa qualificação do sucesso. Por exemplo, tem bandas que nasceram pra estar na rádio. A Fresno é uma banda que nasceu pra isso, né? E Sim. seria um pecado não ter a voz do Lucas pra todo mundo ouvir, assim, sabe? O NX0, né? O jeito deles comporem, a harmonia, a história que eles fizeram naquela geração, também é uma banda que nasceu pra isso. Nasceu pra estar ali, né? Num grande público, como o Forfã, lá no Rio, como outras bandas que tem já essa visão. A Dance of Days, eu acho que a gente tem tanto sucesso quanto. Entendeu? Só que a maneira que você enxerga o que é o sucesso, Sim. né? Se você tá enxergando o sucesso como só um tipo de sucesso, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo, né? Em qualquer coisa que você for fazer na vida, entendeu? Agora, quando eu vejo o seu amigo falar que virou professor por causa do Dance of Days, gente que fala assim, minha filha chama Sofia, né? E, enfim, comecei a entender coisas, superei um trauma, consegui me libertar. Isso pra mim é mais do que ter um estádio cheio, porque você mudou a vida de uma pessoa de verdade, entendeu? Então eu acho que eu me considero uma pessoa de muito sucesso artisticamente, sabe? Muito, muito, muito. E quando foi muito engraçado, né? A gente tava trabalhando com uma produtora Booker, né? Para essa turnê de retorno, né? E as visões, né? Visão de mercado e a minha visão, né? Mas vai vir gente, como é que tá? Days of Days. Eu falei assim, foda-se. A gente tem que voltar, né? E aquele show do Fabric lotado foi uma surpresa pra mim também. Porque tantos anos depois, a gente tá ali, lotar a casa daquele jeito, assim, sabe? E foi uma coisa complicada. Porque o que acontece, né? A gente tá numa época estranha que número, né? Número de download, número de views e tal, é muito importante. A era dos likes. Né? E eu, nesse processo da transição, um pouco antes dessa pandemia de tudo isso, eu quis sumir. Porque eu não aguentava mais essas coisas de internet em cima de mim e tal, né? Então eu apaguei tudo. Apaguei Instagram, Days of Days, apaguei Facebook, apaguei Spotify, Nossa. apaguei tudo. Os milhões de coisas que tinha lá, apaguei tudo. Daí comecei do zero, assim, com um seguidor, não sei o quê. Sempre achei que, e na minha cabeça, que eu não queria dizer nada. Porque quem gosta vai atrás, né? Só que daí na hora de voltar com a banda, na hora de marcar uma turnê, que a pessoa olha lá, tem 5 mil views numa música tipo Se as Paredes Falassem, né? Que né? Sim. Daí a pessoa fala, mas essa banda tá começando agora, nunca ouvi falar. Passaram-se muitos anos, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato durante esse primeiro ano de retorno com as pessoas que faziam shows, que eu sabia que ainda estavam no rolê, que tinham focos de resistência de cena hardcore pelo Brasil, e eu organizei a turnê de 2024, a turnê de lançamento da Nova História, só com o pessoal que batalhava aí para manter a cena viva. Então nós tocamos em festivais grandes, tocamos em alguns lugares bem assim, Sesc, por exemplo, tal, mas tocamos também no boteco que o cara organiza o show de hardcore da cidade dele ali pra fazer acontecer. E foi maravilhoso.
Foi uma turnê maravilhosa, assim, só shows incríveis, só pessoas legais aí envolvidas e muito legal. E, Nenê, você sente que teve uma renovação do público do Dance? Teve. Ou você acha que ainda a mesma galera daquela época? Então, a maior parte ainda é o pessoal que gostava antes em uma outra fase da vida, né? Inclusive levando filho no show, enfim, é o pessoal que gostava antes. Mas teve, principalmente depois dessa turnê. Muita gente falando, comecei a escutar agora, vi vocês aqui em Recife, vi vocês em tal lugar, vi vocês em Santa Catarina, fui conhecer a banda, nem sabia que existia. Então, faz parte, né? A estrada traz isso, né? Sim. E você tá tendo o mesmo sentimento lá do início? É legal demais, né? Essa turnê, Sim. você sentiu isso um pouco, assim, voltar aquele... É legal, só que daí... corre de novo, né? Aquela correria. Só que é uma... Daí vai da fase que eu tô também na vida. Uhum. Porque eu tô com 52 agora, né? Eu aprendi durante a pandemia que é possível eu morar longe e organizar, né? Eu sou virginiana, né? Organizar em 3 meses uma turnê que não vai atrapalhar o meu estilo de vida que eu escolhi na ilha, né? Eu me tornei monitor ambiental lá. Então é muito legal. A minha esposa é monitora ambiental, meu filho é monitor ambiental, todo mundo fez o curso, né? E vamos lá fazer por quê? Porque a gente quer trabalhar e viver e ajudar ali, né? Sim. Ajudar as pessoas a ter essa consciência da natureza. Principalmente no Parque Estadual, né? Na Ilha do Cardoso, que faz parte de Cananéia. Então é uma coisa muito tão importante quanto pra mim hoje, né? Então eu tenho essa vontade de fazer, né? Mas não vai ser uma coisa que nem sempre foi, tipo assim, show o ano inteiro, assim e tal. Não me vejo. Mas aquela loucura como era antes, né? Não me vejo fazendo isso. Hoje eu quero fazer que nem eu fiz com a turnê da Nova História. São 4 meses, 3 meses de show. Fora isso, um show ou outro, se for bem estruturado, a gente vai fazer sim, né? Mas show na sequência, só uma coisa bem pensada, pra eu poder me planejar dentro da realidade que eu escolhi viver. Sim. Enquanto eu compus a Nova História, é sempre assim, né? Eu tenho vários lados artísticos, né? E o goth punk, né? O death rock, ele faz muito parte de mim. Então, sempre quando eu componho um álbum, por exemplo, quando eu fiz o Lírios aos Anjos, nasceu o Euremelatia, que é o primeiro disco do Nenê Altro Mauro Caim, meu projeto solo. E assim foi, né? O Insônia, né? Teve o Diabo Sempre Vem Pra Mais Um Drink. Na época do Amor Fati, veio o Classe de 72, que é tudo ali que é dentro do mesmo energia criativa. E quando eu compus a Nova História, eu compus também um álbum solo, né? E esse ano eu quero lançar ele. Não sei como é que eu vou fazer pra tocar aquilo ao vivo, porque eu fiz muito teclado, muita coisa, umas coisas diferentes, ambiência, né? Coisa que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Uma coisa meio industrial também. Mas deve sair agora no começo do ano. E eu quero ver se eu faço algumas apresentações também, né? Pra marcar, né? Sim. Então, vou ver como é que vai funcionar isso aí. Hoje tem o VS, né? Não sei se naquela época não tinha. Hoje se usa em tudo. Então, né? é muito legal. Que eu acho que vai ajudar bastante, né? Vai ter que usar muito. Sim. Eu fiz uma coisa, eu gostei muito, sabe? Desse disco em si. Esse disco tem uma música que tem o mesmo nome, Sofia, né? Do álbum do Dance of Days, que foi composta na mesma noite, né? Essa Sofia, do meu disco novo, é uma conversa do meu lado feminino com o meu lado masculino. Legal. Né? Então eu quero muito lançar isso, porque faz parte, né, de todo o processo. Então quero dividir muito isso com o pessoal que gosta do meu trabalho, né? Uhum. E esse ano deve sair. 2025, né? E como foi a turnê do 2024? Então foi Tudo ok? Foi maravilhosa. Todos os shows incríveis, né? Tiveram shows hiperlotados, né? E tiveram shows que a gente fez show pra 20 pessoas. E foram shows incríveis, iguais, né? Que a gente fez a entrega, tivemos pessoas maravilhosas envolvidas, né? Pessoas que estavam ali, tanto na organização quanto tocando junto. Então eu tô muito feliz, sou muito feliz com o resultado. E falando de álbuns, quer perguntar alguma coisa? Não, pergunta, depois eu pergunto. Eu falo assim, qual que é o CD mais especial? É o Valsa mesmo? Ou... Da primeira geração, né, Da o lá de Valsa. trás, o Valsa. Agora
Obviamente é sempre o mais novo, né? A nova história. Filho recém, mas mais Esse é um recente. disco que eu tô com muito carinho, né? E percebendo que há uma dificuldade de divulgação, né? Para as pessoas saberem. Tem gente que a gente tá fazendo show que a gente chega com o disco lá, nossa, lançou. Lancei, faz um ano já. Que lançou o disco, né? Só que a dificuldade maior é a divulgação, né? Uhum. E também tem aquela coisa de fã, né? Vou escutar com calma, né? Que eu gosto dessas aqui, mas o novo, né? Sim. O novo, às vezes, né? A galera fica meio. então, Será que. O Amor Fati, que foi de 2016, o pessoal só começou a gostar dele em 2019. Antes, né? É que talvez demoraram muito pra absorver o que você tava querendo dizer. Né? Então. E também aquela fase ali foi bem difícil, assim. Não, mas eu falo até por mim mesmo, assim, tem músicas do Dance, assim, que na época eu escutava e falei, mano, o que ele tá falando isso aqui, cara? Que merda que tá falando? Mano, aí depois você passa umas experiências na vida, assim, que você escuta e você fala, entendi. Faz sentido. Faz sentido. Ai, que massa. É uma doideira, assim, porque às vezes, tipo assim, quando a gente era mais moleque, a gente vinha mais uma coisa do hardcore mais bruto e tal. E tinha músicas do dance que a gente se identificava, mas tinha música do dance que falava assim, essa aí ele exagerando, sabe? Tipo, mas era a gente não tinha vivido, tinha um tempo de experiência vivendo assim, da adolescência pra vida adulta, que a gente não tinha vivido ainda, então pra gente não fazia sentido certas coisas, né? E depois que a gente cresce e passa por situações na vida, você fala, puta, agora eu entendi. Aí você escuta de novo e fala, nossa, entendi o que ele tá dizendo nessa música, sabe? Ela tava vivendo algo que você não tava vivendo. Então, exatamente, né? E demora pra gente absorver, né? Caramba, que doideira. Ô, Nenê, como que era, lance de composição? Vinha assim, era vomitado, saía ou você já era mais centrado ali, gostava mais de podar aquilo que você tava escrevendo? Não, eu sempre escrevi muito, né? Muito. E algumas coisas quando eu tudo sem base, né? É tudo texto, né? algumas coisas eu escrevia já com melodia na cabeça. Então eu escrevia e tinha que gravar, né? Tinha uma época que eu andava com um gravadorzinho de repórter no bolso e que, para não parecer, não tinha muito celular na época, né? Então, para não parecer louca, eu ia no orelhão e cantava assim, ó, pra poder cantar e gravar, assim, sabe? Pra não perder a ideia. Então, era gravadorzinho de repórter. Né? Não era que nem hoje, pegava o celular no bolso e saía e gravava, né? Era diferente. Mas muitas das coisas já vinham com melodia, né? Como, ao contrário, também já aconteceu. Quando eu compus algumas músicas a própria Valsa Águas Vivas, né? Começando ali pelo... Eu comecei pelo solo, né? Algumas músicas ali do História Não Tem Fim, eu comecei pela base. Carro Bomba, por exemplo, eu comecei pela base, né? Que já era uma coisa meio Swing Kids, era uma coisa meio doideira. E você mesmo que fazia a base, Eu fazia pegava a base, o violão? sim. Naquela época eu tocava de uma forma muito rudimentar, né? Mas dava o recado. Pros caras dava entenderem. pra eles entenderem, né? Hoje, também graças à pandemia ali, né? Que eu tive um tempo pra poder, não tinha muito pra onde correr, eu olhar pro violão e falar assim, ó, vamos te encarar depois de tantos anos aí, né? E aprender um pouquinho mais, né? E me ajudou muito na composição da nova história, né? Em gravar a nova história. E tem alguma mais especial, assim? Tirando Adeus Sofia? Então, quando nós entramos no processo criativo do Coração de Troia, a minha cabeça já estava numa outra frente, né, de criatividade. Então eu cheguei com algumas músicas ali pra galera que todo mundo torceu o nariz. Assim, né? Eu sei de detestar as músicas mesmo, assim, sabe? E que pra mim eram fundamentais dentro da narrativa, né? Porque todo disco do Ace of Base pra mim tem uma narrativa. Ela é como se fosse um livro. As músicas não estão em ordem aleatória, elas têm um porquê de estar em cada lugar. E a sequência tem um porquê, né? Conta uma história. Sim. Com começo, meio e fim. E essas músicas foram Só Inferno e Mais Nada e Pregos Cruzes e um Saco de Moedas, que eu fiz e levei tudo pronto, assim, para o pessoal da banda, que já era uma coisa meio muito fora da casinha, ali do que era o Coração de Troia. E depois todo mundo começou a amar as músicas, né? Porque como cada um colocou a sua influência, o seu pitaco, o seu jeito ali de colocar, né? Que foram muito bons, né? Mas em suma ali, não houve uma conexão de primeiro ponto. Essas músicas eu tenho muito carinho. Essas legal. aí, Um Canto pra Caronte, que também veio no Valsa,
que era desse rolê aí. E que culminou ali quando eu cheguei no Lírios aos Anjos. O Lírios, pra mim, é um álbum que é é um quebra-cabeça que tá faltando uma peça. Porque uma das músicas que pra mim faria todo sentido, que tá ali no livro da narrativa, ela se chama A Seguir. E eu comecei a ensaiar ela com A Dance of Days, já trazendo umas coisas assim que eu queria colocar ali. Só que a mentalidade ali de algumas pessoas que estavam ali estavam em outro momento da vida, né? Não tem como eu julgar também. O pessoal começou a fazer muito bullying, né? A não querer a música ali no álbum. E foi graças a eles não quererem essa música que eu peguei essa música, chamei o guitarrista, o melhor guitarrista que eu conhecia de gótico em São Paulo, e foi o meio Mal de Caim. Foi o mesmo projeto solo. Foi graças a ideia que começamos com essa música, com a música que Não queriam. que eles não queriam. E pra mim ela faz parte do Lírios aos Anjos. Até hoje, porque na minha cabeça a obra, ela tá com um buraco ali, que é o buraco onde deveria estar a seguir. Sim. Entendeu? Faltando um Na capítulo, narrativa, né? Uhum. Mas também, olhando pelo lado bom, né? Fez eu gravar um disco inteiro aquele ano. Saiu uma, entrou 12, né? No Sim. disco novo. Você vai perguntar? Pode falar, pode falar. Como é que você vê hoje em dia? Porque assim, eu sei que você é uma pessoa que eu tava falando, você lança um álbum, esse álbum tem que ter um contexto, tem que ter uma história ali por trás. E hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a pessoa lança single pra lá, single pra cá. Como é que é se adaptar a esse mercado novo? Então eu não sei como, porque eu não me adapto, né? Então, Por isso eu não vou me adaptar. Eu tenho lançou o álbum inteiro, né? eu adoro então. lançar álbum. Às vezes lançar um EPzinho e tal. Os singles da Dance of Days que nós lançamos eram pra falar que tava vindo um álbum. Eles iam fazer parte de um álbum. Então era um adiantamento ali do que tava por vir, né? Então, porque eu falo particularmente, assim, eu gosto de ouvir o disco, gosto de ter um disco Sim. ali e falar assim, pô, tem um contexto, eu quero entender qual que foi a ideia da banda, até a história ali por trás, né? E hoje não, hoje é uma coisa, as bandas lançam muito um single aqui, e depois passam 3 semanas lançam outro single, e ficam músicas meio perdidas, meio jogadas, né? Aí eu fico, caramba, né, mano? Tipo, pô, você, por exemplo, você é uma pessoa que você gosta de ter aquele contexto ali, você gosta de dizer ali, Sim. como você tava falando aqui do Lírios, né? Pra você ali aquela música falta, Ela falta. Até Falta hoje, eu ali, escuto né? lá, eu entro E ali, hoje, né? entra Mil Glórias e acaba Mil Glórias, na minha cabeça vem, a seguir. Daí já começa a outra, assim, daí eu falo, porque na minha cabeça era pra estar ali, entendeu? Eu tenho outra. 2 discos no ano 2008, velho. O Insônia e o Dança Das das Estações. Estações. Porque foi o seguinte, né? A gente terminou de lançar o Insônia, bateu o recorde de downloads na trama virtual. Que na verdade a gente derrubou o servidor da trama na época. E o João Marcelo Bosco chamou a gente pra conversar. E falou assim, ó, tá surgindo um novo projeto aqui da trama, que é o álbum virtual. Daí eles falaram assim desse jeito mesmo, né? O primeiro vai ser o Tom Zé, né? Ah, que legal. Só que a gente precisa de um piloto. E a gente sabe que vocês topam tudo, assim. Né? Então, tipo assim, o Zero, né? Que ele falou, ele foi bem claro, não vai entrar em catálogo. Mas a gente precisa de uma banda pra fazer o piloto, gravar aqui na trama, fazer um negócio, fazer tudo direitinho. A gente falou, vamos fazer. E daí a gente tinha algumas músicas que eram sobras de estúdio do Insônia, né? Mas algumas outras que estavam em andamento ali, né? E a composição mesmo daquele disco, creio que foi algo que é bom nessa vida. Nossa, eu adoro essa música. Funerais 2 já tinha a ideia dela, acabou não entrando no Insônia. E talvez Qual é o Seu Lugar, e algumas outras ali que foram feitas ali pra lá. Mas a maioria era sobra do Insônia, Sim. que a gente tava guardando pra um outro momento, um outro disco. Meu, Funerais do Coelho Branco 2. Meu Deus do céu, você vai matar a gente. Né? Aquela música, você tá maluco. Aquela é muito. Cara, não vou falar mais nada. Ela é muito pesada, ela é bem. Então, ali já tava narrando o que estava acontecendo comigo. Era muita doideira, né? Porque, imagina, né? Eu passava por umas situações na depressão que chega a ser inacreditável de eu contar, assim, para as pessoas. De eu chegar em casa, eu tinha uma casa alugada ali, que eu perdi essa casa,
eu colocava a mão na maçaneta, eu não conseguia abrir a porta. Porque eu não me sentia merecedora de ter um teto. De tanto que eu me odiava. Odiava a criatura que eu tinha me tornado. Eu falava, não, você vai se fuder. Você vai dormir na rua pra acontecer o pior com você, porque você merece. Sabe por quê? Porque eu tinha comportamentos que eu detestava, eu tinha hábitos que eu não conseguia largar, que o meu interior gritava, né, de rejeição. Então, enfim, era isso. Né? Então ali eu morei muito ali pegava esses quartos de hotel barato. Pra mim é que é o começo, um maço de Vila Rica amassado no bolso. Então... Aquilo é muito... tipo sarjeta, assim. Sim, e era isso mesmo. E nada que eu escrevi é mentira. Era tudo que eu vivia mesmo ali. Infelizmente. Né? Então, mas isso é legal porque a gente vê a sinceridade no artista, né? Porque às vezes a gente escuta uma banda, um cantor, sei lá, que a gente olha assim e fala assim, mano, esse cara não tá passando a verdade pra gente, né? E a gente vê muito isso, tanto em vários outros estilos musicais, assim, de a pessoa vai fazer uma letra e tal, aí você fala assim, mano, você não é isso, cara. Sabe? Você não tá cantando, sabe? E tanto que quando a pessoa, às vezes, quando ela é muito verdadeira daquilo, e quando ela muda, você percebe, você fala assim, mano, isso aí já não é. Já não é, né? Não é Então. que ela vive, né? E a gente se identifica mais com imagina pra pessoa, quando ela é a artista e começa a fazer algumas coisas, uns shows, e fala assim, isso não sou eu. Isso não sou eu. Que foi o que aconteceu que me fez parar com o Dance of Days. Que me fez parar e falar assim, não, eu não posso mais. Eu tô sujando a única coisa pura da minha vida, que é a Dance of Days. Eu não posso contaminar com isso que eu tô vivendo, com isso tudo. Chega. Já foi demais. Teve algumas coisas que aconteceram, de shows que eu não consegui me apresentar, do estado alcoólico que eu tava. Assim, aquilo me marcava, era uma facada no meu coração, porque eu tava desrespeitando a coisa mais importante da minha vida, que era não só a Dance of Days em si, mas as pessoas que eram conectadas. então talvez a pessoa chegasse uma pessoa, pô, mano, primeira vez que eu vou no show do Dance. Exato. Cara, eu amo Dance, eu quero ver a primeira vez, sabe aquela ansiedade de ver a banda que ela gosta pela primeira vez, aí chega lá e você não tá... Eu não estava lá. A vocalista não foi, porque aquilo lá não era eu. Nossa, então, isso que é, né? E isso me matava, me enlouquecia dentro. Era um conflito absurdo. Sabe? Eu vivia com ódio de mim, assim, terrível, terrível. Por isso que também, esse ano de 2024, na turnê da Nova História, o meu grande objetivo foi a gente fez o show inteiro, no final, antes de Adeus Sofia, antes das duas últimas músicas, eu sempre conversei com o público, levando a minha experiência, levando o que eu passei e falando sobre a importância de não calar a voz do coração. Que é só assim que você não sofre de depressão, só assim que você consegue, né? Ultrapassar tudo isso e ser feliz, né? Vencer qualquer tipo de doença, né? Psicossomática, né? Sim. Então, isso aí pra mim foi fundamental, fazer isso durante esse ano. Ir lá levar essa experiência pras pessoas. Foi o motivo de me fazer viajar. Porque imagina, cada vez que eu vinha para sair para um show, seja Sorocaba ou Espírito Santo, né? Eu tinha que viajar 5 horas da ilha para vir para São Paulo. Né? Então, e voltar depois, na segunda. Então, um dos grandes motivos que me trouxe a energia para fazer essa turnê foi poder levar essa experiência para as pessoas, mostrar o que realmente era importante para mim, que eu venci. E, meu, era muito louco antigamente e tal, assim. E voltando a tocar, assim, não rola uns gatilhos, assim, tipo, de loucura daquela época, assim? Não, porque... Hoje já tá meio conseguindo amortizar isso. Por quê? Porque eu tô limpa desde 2019, né? Eu achava... eu achava, né, que quando eu visse, por exemplo, cocaína na minha frente, ia ser, sei lá, o fim do mundo. Vi o diabo voltando a me puxar ali. E não foi assim, né? Porque foi uma coisa muito consciente. Eu não querer mais. Eu me libertar mulher. Tudo isso ali foi todo um processo ali que também, né, graças a ayahuasca e toda essa jornada do autoconhecimento, né, ficou muito firmado, né, na minha cabeça, assim, o que eu queria pra minha vida, né, e então eu vi aquilo e fiz assim,
Boa sorte na jornada pra quem continua nessa, né? Então eu tô em outra. Eu até perguntei isso porque até o Gordo falou, né? Ele falou assim, Aham. que às vezes é até meio difícil ele tocar, porque luz, barulho, sim, já dá uns Aham. gatilhos nele. E que se ele não Então. segurar ali, ele acaba voltando, né? E foi quando eu tentei largar muitas vezes antes, né? Antes de 2019, quantas e quantas vezes tentei me internar, tentei parar e não conseguia. Por quê? Porque voltava, né? Foi preciso um reset geral na cabeça, na vida, para poder começar do zero, assim. Uhum. E hoje você usa muito rapé, né? Que Eu a gente uso tá rapé vendo. bastante. Pô, Mas não tanto quanto quando eu comecei, aham. né? Mas me ajudou muito. O rapé, ele me ajudou, posso até dizer mais que... Foi junto com a ayahuasca, mas mais que a ayahuasca na cura da compulsão do vício, né? Sim. Ele me ajudou no processo de abstinência. Absurdamente, sou muito grato ao rapé, essa medicina indígena, né? Sim. Se eu venci a abstinência, que foi a pior parte da dependência química, foi graças ao rapé. No começo eu usava rapé como se fosse, né, tudo, mas a pessoa que estava me orientando na época, né, que também era um fã da banda, que tinha um centro da ayahuasca, ele falou assim, ó, antes você colocar isso, né, do que aquela merda, né, de química, né, então vamos pelo menos pior. E foi isso, né, comecei ali naquele ritmo, daí depois fui diminuindo, consegui ir diminuindo, daí depois que eu cortei o álcool da vida, ali eu deslanchei. É, porque o álcool, ele te... Daí foi só melhora. A voz melhorou, fôlego, tudo. Performance no palco Performance de também, palco. né? Poxa, eu consegui alcançar notas que eu nem imaginava que eu ia conseguir novamente. No álbum Nova História e ao vivo, né? Isso aí, também por ter mudado para um lugar que não tem poluição, né? Que faz muito toda a diferença Sim. também, né? E por não estar mais danificando minha saúde. Isso é legal, né? É porque também, né? É porque a gente tem, quando a gente era mais novo, a gente tinha muito aquela visão de sexo, drogas e rock and roll, né? E quando você vive isso, você fala assim, não é tão glamuroso quanto parece ser, né? Exatamente, né? Traz A sequelas, dor, né? a dor não é tão glamurosa assim, afinal. Tanto que, até lembro uma vez que você tweetou uma coisa lá, e até tinha comentado que eu falei assim, da música Selene, né? Que a Selene, ela consegue, na minha cabeça, ela consegue traduzir totalmente como é um rolê de Augusta. Na verdade é o seguinte, o Lírios aos Anjos, se você entender, ano que vem ele faz 20 anos, né? Na verdade, esse ano, né? Esse ano ele faz. Caramba, como Depois passa você edita. rápido. Depois você edita, né? O Lírios aos Anjos, esse ano faz 20 anos. Caramba, parece que foi ontem. Começa com o nome do disco, Ir aos Anjos. entendeu? É uma coisa de morte, uma morte anunciada. Ele começa com uma música que fala, linda, a dor não é tão glamourosa assim, afinal. Foi quando eu comecei a me ligar, o buraco que eu tinha me enfiado. Né? Aí que você começava a ver os efeitos, né? E passa por, Selene, só sei que eu te desejo mais do que devia, teu escarro queima qual brasa nas narinas. Quem vai limpar o quarto de Gregor Sansa? Né, que eu já não conseguia mais me levantar, tal, e passa por coisas positivas também, que todo lado, né, que é interlúdio, né, e é por onde estive, né, alguns momentos ali de resistência, mas termina com Campo Santo 300 km por hora. Campo Santo é cemitério, né? A 300 que eu sabia, eu estava anunciando a minha morte, né, que eu já sabia que dali o bagulho começou, e foi ali que começou a depressão a pegar mesmo, né? Tanto que a primeira música do Insônia é um testamento. É. Então, o prelúdio é o Loucura, né? testamento do apanhador, entendeu? Então, tudo é amarrado. Um disco é amarrado no outro, né? Porque conta uma jornada de vida. Então, a Selene, a Selene é a lua, né? É o nome da lua. A lua não chama lua. É porque tinha né? naqueles É a lua, Selene era o nome do negocinho, né? então, mas a Era lua, apelido, né? o nome da lua, né? É Selene, né? E eu quis relacionar a questão da vida noturna, né? Da coisa noturna, né? E a dependência química que eu tinha caído em mim, que já era mais forte que eu. Entendeu? Já tinha me ganhado ali, eu nem tinha percebido. Entendeu? Não, é porque, assim, eu escuto ela, pra mim é 8 horas da noite até 6 da manhã na Augusta, assim. É todas as coisas que você colocar na letra, é tudo que acontece É isso. naqueles rolês doidos de Augusta, assim, Sim. que eu falo... Toda vez que eu escuto, eu falo, mano, isso aqui é esse pista que vai na minha cabeça. Porque, meu... é doideira mesmo, né? Você ia perguntar uma coisa, E a Rafa? cena, Nenê, o que você acha? O que aconteceu, assim?
Aí mudou muito, né? Tinha um impacto muito forte naquela época, o Hangar, acho que todos os lugares, né, que faziam show lotava muito. E aí, não sei se foi MTV, que depois que ela deu uma Então, parada. Mas e aí eu sempre faço a mesma que você pergunta. acha, assim, que Eu, rolou? Assim? eu sempre faço a mesma pergunta. Essa galera morreu? Pior que não, né? Então quem mudou foi a cena. Não foi a cena que mudou. Quem Será mudou que foi foram as as pessoas, pessoas? entendeu? A primeira pessoa que responde isso aqui. É verdade. Entendeu? Uhum. E a gente tem que respeitar. A cena tá aí. Uhum. Tá aí. As bandas estão aí, os lugares estão aí. As pessoas têm outros interesses. E é normal, gente. Uhum. Esse negócio de falar de saudosismo pra quê? Entendeu? Hoje tem outras coisas tão legais pra você fazer. Tinha podcast, por exemplo, naquela época? Não tinha, então hoje tem. Entendeu? É uma coisa legal. Então é saber aproveitar as coisas no momento que elas estão acontecendo. Né? Aquilo lá foi lindo, foi maravilhoso, foi mágico. Por várias questões. Primeiro, né, pelo impacto, que é uma coisa gigante, desde como você falou, MTV, os shows lotados, e tudo quanto é lugar, festivais, tudo. E também porque era todo mundo adolescente. Então, era tudo muito mágico. Você tá ali vivendo tudo aquilo. Uhum. Hoje em dia, eu acho que a oportunidade de você estar vivendo essas coisas, tendo filho para criar, responsabilidades e uma outra visão da vida, ela vai te acrescentar coisas diferentes do que naquela época. Então é uma experiência para ser vivida e entendida no agora, não com um padrão comparativo. Então a cena tá aí. Ela tá ótima. Né? eu vejo Mandou que- lembranças. Né? Talvez a gente fale mais porque não teve É que parece que não teve renovação. renovação do público. Então a continuidade daquilo que vocês criaram e que você criou muito, Então. entendeu? É nessa linha que eu disse, Eu acho, assim, então, que eu eu quis acho dizer, sim. assim, entendeu? Mas O famoso de é pai para pra filho. onde o olhar se volta, Uhum. né? Uhum. Para onde o olhar tá voltado? Se você volta o olhar somente para as bandas que já tem um nome ali, já tem uma consagração de história, você não vai ver as outras. Você não vai ver quem tá montando banda no ano, quem tá lançando. E quando nós viajamos aí, só banda foda no Brasil inteiro. Só uma banda melhor que a outra. E sabe? E é muito injusto, né? Sim. Você ficar ali fazendo o que nós sempre lutamos contra. Que era a questão do rock nacional dos anos 80. Pô, o pessoal acha que só tem, né, Ultraje, Ira, não sei o que. Tá? Legião. Bandas que eu gosto, né? Uhum. Tem que olhar as bandas novas. Então, hoje em dia, o pessoal faz isso com a gente, com as outras bandas da nossa geração, né? E não olha não as olha pras bandas bandas novas. novas, Tem que olhar as sim. bandas novas. Por isso que eu lançava a coletânea. Eu ia lançar uma música nova do Dance of Days, eu colocava numa coletânea e colocava 30 bandas novas pro pessoal conhecer, né? E é preço de custo pras bandas, pra banda poder ajudar a lançar o CD, ter um monte de CD na mão pra distribuir. E era isso. Mostrar que tinha banda nova. E era legal porque pra banda, pô, sai de uma coletânea que tava o Dance, né? Tipo, Música nova. música nova. Uhum. Isso dava da vontade das bandas criarem. A gente, quando o Kaká veio aqui do Cerveja Azul, a gente tava até conversando sobre esse negócio de cena e tal. Tanto que antigamente Cerveja Azul era bombadaço, assim, de segunda, era de quarta, né? Quarta, domingo. Quarta, domingo e cheio, todo rolê no cerveja era cheio. Só a banda autoral, né? Só banda autoral. Ele disse que decaiu depois que a MTV parou. E Foi o fim de uma era. foi né? de uma era que falou assim que assim, as bandas começaram a desaparecer. Assim, aquelas bandas que estavam começando, né? Daí a gente perguntou, mas por que será que tá? Ele falou, pô, meu, a MTV acabou, acho que ele falou, a galera ficou meio sem referência, tipo, que começou a aparecer internet, muita informação aqui, e ele não tinha mais a MTV ali que mostrava assim, tipo, pô, mano, esse cara tocando guitarra, que legal, cara, eu quero tocar guitarra também, Isso. quero ter uma banda. E meio que não teve mais essa referência e as galeras foram parando, assim. Era um canal muito importante, né? Mas o que acontece? Eu sempre tive essa visão, essa preocupação, né? Que esse pessoal que estava chegando, eles estavam chegando pela MTV. Então eles queriam formar uma banda porque viam as bandas lá na MTV. E queriam ser aquelas bandas. Então o que eu fiz? Na época, eu criei um jornal. Eu criei um jornal físico que eu sempre entrevistava uma dessas bandas novas e uma banda antiga do punk nacional. Pra você mostrar assim, ó, uma coisa veio da outra. Porque eu que já tinha visto isso em outros carnavais, sabia que o bagulho ia acabar. Tudo que começa acaba.
Então a pessoa tinha que ter uma raiz, ela tinha que saber de onde que ela vinha. Entendeu? Lógico que tinha gente que ia parar, acabou. Mas tinha gente que ia entender da onde que aquelas bandas vieram, qual que é a trajetória pra chegar em tudo aquilo, né? E se a pessoa tem raiz, ali não acaba. Agora, quando a pessoa só tá ali por um objetivo ali de viver uma coisa que tá acontecendo no momento ali e tal, daí vai pra outro rolê. Foi o que aconteceu com muitas bandas Sim. da época ali, 2004, 2005 Sim. ali, que bandas que entraram no hype da parada do hardcore melódico, aí passou 3, 4 anos, não tinha mais banda, já tava tocando outro estilo. Mas até enquanto toca outro estilo, eu acho legal, né? Eu acho triste quando sai da música. Porque a música é muito ampla, né? Se a pessoa tá ali, trouxe arte pra vida dela, que a arte flua onde for, Sim. né? Do jeito que for. Sem purismos, assim, sabe? Que flua, deixa e flua livremente. Agora, quando a pessoa larga a arte, né? Então, isso aí eu já acho um pouco triste, né? Porque é uma coisa que propicia tanta coisa boa, né? Tanta coisa pra ela, pro universo dela e contribui com o universo externo também, né? Sim. Mas você também tinha falado eu acho que de uma das suas ideias, né? Aquela coisa de venda de ingresso, né? Eu acho que impactou um pouco também as bandas novas. Lembra aquele costume que tinha de produtores e casas de fazer a venda de ingresso? Sim, Tinha sim. bandas novas, pegava uma banda mais conhecida pra Sim, colocar sim. lá de headline e chamava, sei lá, 6, 8 bandas e dava 30, 40 ingressos pra vender. E se o cara não vendesse aqueles ingressos, ele tinha que pagar do bolso. Isso de uma certa forma, eu acho que desanimava as bandas novas a quererem manter a cena, né? Assim, uma outra visão, né, que a Mas gente isso aí teve foi também. uma distorção. Isso foi uma distorção de uma prática que havia já dentro do hardcore, tá? Isso aí foi quando as pessoas que não tinham uma visão punk, uma visão política da coisa, pegaram aquilo e falaram, é um jeito de ganhar dinheiro em cima da molecada. Sim. Na verdade era o seguinte, né? Esse negócio do show cooperativo, que era como era chamado antigamente, antes de tudo isso aí estourar, era dessa forma também. A gente tinha um show com 10 bandas, né? E uma parte tinha que pagar a casa, tinha que pagar o equipamento, tinha que pagar todas as outras coisas. E daí uma banda fazia um puta corre, né? Pra divulgar, a outra só chegava lá no dia, não sei o que e tal. Então o que foi feito? Foi criado pela galera que fazia isso na época. Se dividia, né? Tantos ingressos pra cada banda, né? A banda dava metade pra ajudar na organização do festival, nem era metade, era uma parte, e o resto era dela, do ingresso. Então a banda ganhava com a venda do ingresso, enquanto ela colocou ali dentro da casa. E a banda que não tinha a venda, ela só ia lá e ia tocar igual, tudo também, né? Nunca ia ser impedida de tocar, mas ela também não ia receber o mesmo que a outra banda faz, assim, que tinha uma questão de justiça ali. Era assim antes. Isso aí... Funcionava muito bem desse jeito. Isso aí virou uma distorção do negócio. Se você não tocar, ou quem vender mais toca primeiro, mano, umas coisas absurdas, assim, sabe? E, tipo, nunca teve a ver com o que era o show cooperativo, que veio lá dos anos 90. Nunca teve a ver com isso aí. Isso foi uma distorção muito ruim. Na minha visão, eu acho que o que acabou acontecendo foi que o negócio ele cresceu tanto que muita gente que não era da cena, não conhecia os princípios, via de fora, falou, peraí, eu acho que eu consigo ganhar dinheiro em cima disso. Com certeza. E aí o negócio ele saturou tanto, foi muita gente que começou tipo, vou organizar show, mas ele não sabia qual que era o esquema, começou a querer ganhar dinheiro em cima disso e aí, sei lá, acho que deu uma enfraquecida, mas é o que você falou. Hoje em dia a gente pode ver que quem é de verdade mesmo, quem curte, continua mantendo, vai ter aquele cara que vai manter a casa dele, vai trazer bandas, e é isso, né? Então. É porque você pegava, por exemplo, no festival lá, aí tava vocês, o Dead Fish, a Food for Life, um monte de banda assim grande e tal, e as bandas, aí você começava a diminuir os nomezinhos assim, aí você falou assim, eu vou tocar com o Dace e com o Dead Fish. Às 9 da manhã. 9 da manhã, puta desrespeito, assim, sabe? Sim. Puta desrespeito. Já levar o pão e o leite já pra comer no camarim. Então, só pra estar com o nome ali, para, né? A gente sempre quis apoiar bandas, assim, sabe? De colocar pra viajar junto mesmo, assim, levar a primeira vez pro Rio de Janeiro,
Levava uma primeira vez pra Belo Horizonte, umas bandas que não tocava, nem tinha tocado no hangar ainda, tocava em umas casas pequenas, mas que a gente via que o pessoal tinha um corre, que tava ali montando estúdio na própria casa. Então eu sempre fiz questão de ser, né? Eu sentia isso como uma retribuição. Tipo, você se vendo ali, né? Tipo, É uma retribuição do que eu tava, de tudo de bom que eu tava vivendo, eu tinha que retribuir de alguma forma. Sim. E a maneira que eu encontrava era ajudar as bandas novas. Ah, isso é muito importante. Sim, cara. eu Que legal. sempre fiz isso. Organizei festivais gratuitos, colocava todo mundo pra tocar. E- Não, pode falar. Não, fala você. Não, lembrando da questão de venda de ingresso, agora veio na cabeça que na época tinha o MSN, eu tinha uns conhecidos que eram produtores de show. E os caras já deixavam do lado do nick, do nome, você tava Toque assim, com- quer tocar com Additive? Quer tocar com, sei lá, qualquer banda grande assim. E os caras já faziam essa distorção absurda Então. da cena, do de como eram feitos, assim. Agora veio na cabeça isso que eu... Porque Foda pra caralho. pra mim era sempre assim, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi que a banda não ganhava, nossa, eu dei uma confusão, nem lembro quando era, onde é que foi, mas foi em São Paulo, aqui em algum lugar. Uhum. Que o pessoal, não, o pessoal tá lá vendendo ingresso, não sei o que, daí eu falava, tá bom, né, mas a banda tá ganhando, né? A banda tá ganhando o percentual dela, não sei o que. Daí quando caiu em mim, assim, nossa, deu uma confusão, a gente tinha um contrato que tinha que tocar no dia, acabamos tocando, mas eu falei um monte no palco. E daí ali a gente começou a tomar mais cuidado, né? Ah, E entender que não era só a galera do hardcore que tava fazendo as coisas, que tava chegando realmente o pessoal com outra visão, né? Sim. Do que era, né, ali. Tem algum show especial, né, que você lembra, assim? Foram vários, foi lógico, muito, mas, sei lá, tem agora, você pensando, você acha que teve um que foi marcante, ou... Eu acho que o primeiro jogo que eu fiz do Valsa, que foi antes do lançamento mesmo, nós chegamos da Europa com o Sick Terror e nós fomos tocar num festival da Brasil 2000 na Casa das Caldeiras. Uhum. Ali teve 10 mil pessoas cantando Me Leva às Estrelas, assim, né? Eu olhei aquilo e falei, que é isso? Que porra é essa, assim, sabe, né? Porque a gente falava assim, a gente sempre tinha aquela visão do olhar. Cabe 800 pessoas no hangar? Ah, isso aí é o máximo que vai ter, né? Cabe ou um festival, né? Uma quadra, né? De futebol, né? Ah, todo mundo lotou a quadra, né? 2.000 pessoas. Agora você vê aquele negócio e fala assim, meu, e agora? O que a gente vai fazer com isso, né? Esse abacaxi aí, né? Porque... Eu não sei, né? Muita gente, cada pessoa via de uma maneira. Eu, como ainda não tava com a cabeça frita, né? Eu ainda tinha muito senso de responsabilidade. Então eu falava assim, puta, agora fudeu. Agora é muita gente, tem que prestar muita atenção no que eu tô falando, no que eu tô fazendo, no que, sabe, porque é a quantidade de influência, olha a idade dessas pessoas, você vai influenciar como, né? Então tudo isso aí E uma idade bem influenciável tudo também, isso né? aí passava pela minha cabeça. Só que, infelizmente, né, um ano depois, ali eu já comecei a entrar numa crise de depressão, comecei a sair, deixei de ser straight edge, né, enfim, um monte de coisa aconteceu ali que fez parte, né? Sim. Ainda, eu tô aqui Mas também foi ali, graças a isso, né? Então, foi ali que deu aquela coisa assim, putz, isso é grande. foi. Mas isso foi pós-musicals. Pós-musical. Depois que apareceu o Dance of Days no Musicals, a gente teve uma dimensão do que era Dance of Days no Brasil inteiro. Começou a chegar convite pra tocar do Brasil inteiro, assim, tal. E a gente teve uma dimensão do que era Dance of Days no país. Antes a gente sabia São Paulo. Sim. Né? E Male, o Rio de Janeiro, assim, né? Às vezes ia, né? Uhum. É porque o do Musicals ali também, né, mano? Ali foi pra um monte de banda também, né? Sim. E A gente conversou até com o Hit aqui do Gritando, né? Sim. Que aí ele contou as coisas pra gente, falou assim, pô, mano, a gente chegou lá no Musicals lá, assim, pra gente também foi aquela coisa assim, cara, mano, não sabia que era tão grande assim na cena, né? Sim. Você ia falar? Pô, até esqueci que eu ia falar. Questão dos livros, durante também esse trajeto da Dance of Days. Sai no banheiro. Claro, Fica por à favor. vontade. Só cuidado com a câmera ainda. Eu... Não, porra, mas aquela... Isso é uma falta daquela época lá, hein, velho. Estamos Cara. ficando velho, né? Você não viu ela falando que é o 20 anos do Lírios? 20 anos. E olha que o Lírios, ele foi o... Não, vou falar o último, né? Teve outros, mas daquela cena ali, Sim. né? Que foi de pós-valsas, assim.
Foi foda. Você que tá assistindo aí, tá curtindo esse episódio, a gente vai lançar uma playlist aqui também, tá um card aqui. A gente trocou ideia com o Hit lá, o do Dance of Day. Do Dance of Day. O hit do Dance of Days. O Hit do Gritando HC, o Nick do Fish também. Meu, tem uma galera lá, a gente fez uma playlist bacana lá. O editor master aqui vai botar um card aí pra vocês verem os outros episódios também. Mas é isso. Mano, faz muito sentido aquilo que ele falou, né? Tipo, de como foi distorcida essa questão da venda dos ingressos, assim. E era muito mais foda do jeito que era, né? Segundo o que ela falou, assim, pra gente, né? É porque assim, todo mundo vai tocar, mas vocês também vão estar ganhando. Vocês vão vender, Sim. mas vocês vão estar ganhando e vão tocar, né? Sim. Não é aquela coisa assim de. Não, vocês tem que trazer o dinheiro pra mim, pra eu poder dar o espaço pra vocês tocarem com uma banda, um headline legal. É justo, né? Porque vai depender do seu corre. Se você fizer um corre mais legal, você vai ter um retorno também financeiro. Ou seja, Exatamente. tipo, vai ser a grana que vai ajudar a pagar os custos para a parada acontecer. Só que ao mesmo tempo, as bandas que fizerem, né, um trampo legal, elas acabam recebendo, né? E a outra banda que não fizer, tudo bem, mas ela não vai ganhar dinheiro, mas vai tocar do mesmo jeito. Então, só que aí como foi distorcida a parada, né? Era meio Não, que vixe. autoritário, assim, né? Não, você quer tocar com a gente. Meu, e a gente, pô, moleque ali querendo tocar. O Worms teve essa fase de vender ingresso, Cridão? Cara, Ou já, você alguns já meio que shows, pegaram cara. uma parte assim, já meio que já, tipo, já tinha contato com a Não, galera cara, que tocava? alguns shows sim, rolou isso, assim, de vender ingresso e tal, mas a gente sempre achou meio pai, assim. Teve uma vez que a gente... Foi foda isso. Tinha que vender ingresso, a gente não conseguiu vender ingresso nenhum, assim, daí a gente... Era no Vulcana. A gente falou, acabou o show e tal, a gente foi guardar as coisas. Lá a gente falou, a gente vai guardar os instrumentos, lá a gente já vem. Fica uma Pode ir bola, tá embora. ligado? Eu tava te perguntando da questão dos livros. Né? Eu Aham. lembro que durante o trajeto ali do Dance, ali naquela época, você escreveu alguns livros, né? Você tinha muito Escrevi, essa então, conexão com... Então, os livros, eles foram um escape meu justamente nessa fase que eu falei, né, da depressão mesmo, né? Como eu escrevia muito, muito, né? Eu sempre escrevi fanzine. Fanzine porque está na minha vida desde os anos 80. Então ali tinha textos, tinha poesias, tinha a parte plástica, né? Que eu gostava de desenhar, colar e fazer coisa com nanquim, pestape, esse tipo de arte. E quando eu comecei ali a escrever o Lírios aos Anjos, né? Já nas primeiras músicas, eu vi que tava saindo um monte de outras coisas. Né? Eu comecei a colocar tudo num blog, né? E comecei a colocar uns poemas num blog, era meio que um diário do que estava acontecendo comigo lá, né, interiormente. E aquilo começou a criar uma narrativa, né? Daí eu nem tinha passado pela minha cabeça fazer isso num livro, né? Daí veio o pessoal da editora Ideal, Edições Ideal, na época tava nascendo, né? E falou, vamos fazer isso aí um livro, é muito legal, não sei o quê. Daí foi quando a gente lançou Os Funerais do Coelho Branco, que é um livro curtinho, pequenininho, né? Porque era do meu blog, né? Acho que tem, sei lá, 50, 60 poemas, né? E eram umas coisas, uns desabafos do blog. E ali começou. Ali eu comecei a falar, pô, que legal, né? Foi ter esse lado, né? E sei lá, isso aí vendeu um monte, muitas tiragens, assim, 4, 5 tiragens de 1000, assim, pra uma tipo de publicação independente, era muita coisa, né? Sim. Né? E daí eu lancei o segundo, né? Que foi O Diabo Sempre Vem Pra Mais Um Drink, que é o mesmo nome do segundo álbum do Mal de Caim. Um pouco antes da pausa aí de tudo, né? Na pandemia, saiu Encruzilhada, né? Teve o Clandestino, que era um pocket que eu lancei ali no meio, né? E sempre foram desse jeito, né? Em poemas, porque eu peguei o hábito de escrever. Sempre que eu não sabia se virar músico ou não, mas sempre escrevia. E eu lançava pouco, né? Lançava só para o pessoal que gostava mesmo, que acompanhava. Nunca tive grandes pretensões. Estão todos fora de catálogo. Todo mundo já. Quem pegou, pegou, né? Vendeu bem na época e foi uma coisa muito, muito legal. E há um tempo atrás, né? Uns 2 anos atrás, um fã do Dance of Days veio falar comigo que ele trabalhava, né? Com booking, né? Com era agente literário, ele e a esposa. E ele queria, né, colocar meus trabalhos para as grandes editoras, na Amazon, essas coisas. E surgiu um projeto, né, de fazer como eu falei, perguntou que material que eu tinha, né? Olha, desde o começo da transição, eu tô escrevendo
absurdamente, assim, sabe? Porque pra eu lembrar do que eu tô... Porque pra mim o poema é uma âncora de um momento, é como se fosse uma fotografia de um momento. sim. Então ali eu consigo ver, ó, então eu pensava isso em tal dia, não sei o quê, consigo analisar, né, a minha evolução, ou como mudou as coisas, assim, pra mim é muito importante. Então daí foi criado um livro, com 50 poemas dos primeiros dos primeiros livros, né? E com os primeiros 50 que eu fiz pós-transição. Chama 50 poemas dele, 50 poemas dela. Legal. E vai sair agora, né? No começo desse ano, acho que é nesse semestre. Nesse Aham. semestre tem que sair. Né? E a ideia nem era, né? Ele pegou um momento ali que foi muito legal da parte dele. Porque eu queria começar a escrever sobre a época do Dance of Days, sobre a história não tem fim, tudo. Então eu anunciei, um pouco antes da pandemia, que eu queria fazer um livro sobre a história não tem fim. Que daí eu ia falar um pouquinho de antes do Dance of Days, do Personal Choice e também sobre a história não tem fim, né? E ali, quando eu anunciei, comecei a ter alguns entraves, né? Com pessoas que fizeram parte da banda ali, enfim, coisas queria de que colocasse o nome dele? não, que queria revisar isso, aquilo, eu até entendo, né? Porque os entendimentos foram feios, né? Então eu até entendo, né? A pessoa ter as posturas que teve. Mas aquilo começou a me broxar, sabe? De falar, pô, mano, depois tem que ver negócio de imagem, disso, daquilo, tem que lidar com pessoas que pra mim já cumpriram o que tinham que cumprir na minha vida, não quero mais ter esse contato, né? Desejo felicidade, amor, mas no momento dela ali, né? Sim. E acabei não fazendo, né? Acabei não conseguindo lançar esse livro. E foi aí que o Aldrin, né, dessa agência veio falar comigo. Ele tinha participado da campanha, né, para lançar esse livro. Ele falou, não, vamos fazer um livro aí, né, um livro para um público maior, com seus poemas, né. E eu trabalhei o ano passado inteiro nisso, né, e agora vai sair. Legal. Puta, que legal, hein? É. Como é que é? Você chegou lá, essa primeira vez que você fez o livro lá, que você escreveu, assim, você chegou, pegou na mão, assim, você falou, caramba. Foi a mesma sensação de ter gravado, tipo, de ter Igual, recebido é igual disco, gravar assim, um álbum, né? Você fala, caramba, Eu acho que o principal, o Encruzilhada nem tanto, nem tanto o Funerais também, porque o Funerais veio de um blog. Uhum. O Encruzilhada, ele bate muito ali com a fase de que eu tava procurando por mim, né? Então eu tava já uns caminhos que eu não sabia o que era, né? Enfim, o próprio nome diz, né? Estava chegando numa encruzilhada, né? Que foi o último single que eu lancei com a Dance of Days ainda na fase masculina, se chama Encruzilhada. Porque dali eu sabia que não tinha mais pra onde ir, entendeu? Alguma coisa tinha que acontecer dali pra frente. Então, o Encruzilhada também tem muito dessa confusão mental que eu tava ali, principalmente questões religiosas, né? Mas o do meio, o diabo sempre vem pra mais um drink, que eu escrevi realmente, já algumas vezes ali, até tentando, nas primeiras vezes tentando me livrar do vício, né? Relatando a abstinência, relatando como é que era o processo, o que eu via nas paranoias, assim, sabe? Teve uma vez ali que eu usei tanto remédio, né? Com álcool, com tudo, assim, que eu comecei a ter umas alucinação, tipo, pavorosa mesmo, tipo, a minha imagem no espelho não se mexia, assim, sabe? Assim, de eu olhar assim, e era alucinação, óbvio que era sequela, né? Ia sair correndo lá do hotel que eu tava, deixar as coisas pra trás, porque eu não queria voltar mais lá, deixava mochila, deixava tudo, mas isso aí era o nível que eu tava, né? E a essa alucinação eu dei o nome Inimigo Eu. Que no Lírios aos Anjos é o devorador de pecados, entendeu? Eu dei o nome pra ela, falei, que o inimigo eu tava de olho em mim aí, que era a alucinação que eu tinha visto, o bagulho que eu tinha visto, né? Enfim, daí tudo vira poesia no final, né? Tudo... Nossa, que doideira. Não, é porque assim, eu fico imaginando, né? Pô, você vai lá e você escreve suas histórias, né? Você escreve seus relatos, suas coisas pessoais. E, tipo, você vê uma coisa que você escreveu e uma coisa que você dá pra você ouvir, né? É uma doideira, né? E você ia perguntar, a gente tinha falado dos shows do Dance, né? Que a gente foi quando era moleque. Qual que mais te marcou? Putz, A gente tava comentando aqui foi quando você tava lá vários, fora. hein? Provavelmente algum hangar. Acho que o primeiro show que eu fui Não da lembrava. Dance foi no Hangar, foi em 2004. Foi num domingo, tocaram no Hangar, assim.
Eu vi aquilo e falei, gente, essa banda é gigante. Porque, meu, não dava. Quando tinha pista de skate ainda, né? Sim. Meu, o calor do caralho lá dentro, assim, mano, precisa comprar água, velho. Pra atravessar aquilo, pra ir comprar água, assim, pra voltar, assim. Gente, não dava pra andar no hangar, assim. Acho que foi o primeiro baque que eu vi, assim, no Dance, assim. Eu falei, caralho. Mano, que gigante, assim. Ixi, quando tocou Me Leve às Estrelas, Jesus amado, cara. Mano, era lindo, né? todo mundo cantando, todo mundo cantando. Era, assim, porra... que nem eu tinha comentado, eu vou até falar de novo assim, que tinha muita coisa que eu não entendia que se escrevia. Hoje eu escuto assim, eu falo, cara, que sensacional, e Me Leva às Estrelas. Putz, tem Lírias aos Anjos também, porque eu não entendia, depois eu entendi, falei, caramba, que a gente passa umas situações na vida que a gente leva, né? Então, eu lembro muito desses shows assim do Dance, assim, do Hangar, assim, quando eu tinha 15, 16 anos, assim, né? Você já tava velha já, né? Você tava, já faz mó tempo já, né? A gente tava começando ali. E o CD solo vai sair mais algum? Sai, então, esse ano sai pensando o meu quarto álbum solo, né? Que é o novo com... O terceiro eu não coloquei o nome Nenê Altro Mal de Caim, coloquei só Nenê Altro. Por causa também de uma fase que eu tava vivendo ali, mas faz parte, né, da mesma obra. E esse volta a sair com o nome Nenê Altro Mal de Caim. Que eu quero que esteja vinculado a essa cena, né, pós-punk, death rock, goth punk, assim, eu quero que esteja bem vinculado com isso. Sim. E o que eu ia falar, já tem planejando alguma coisa de turnê pra 2025? Não, a turnê só com Dance of Days em 2026. Nada. Esse ano vai ficar Vamos prazo. tocar. Vamos tocar quando tiver um show. Uhum. Vamos Pontuais, organizar. coisas pontuais, Organizar. né? Querem convidar o Dance of Days pra tocar? Vamos. Eu venho pra São Paulo, faço um show ou dois e volto. Agora, fazer turnê todo final de semana, assim. Eu tô com 52 anos. Eu necessito dormir bem 1 mês antes, 2 meses antes, me alimentar bem, fazer exercícios, assim, sabe? Me preparar para pegar um ritmo aí de 3 meses de viagens, né? Para eu não ficar com dor absurda, assim, Tem sabe? mais 20 anos de idade pra ficar... Então, tudo tem que ser pensado, tudo Sim. tem que ser planejado, né? Daquela coisa... Ai, que demais. Ai, obrigada. É isso aí. Quero vir aqui sempre. Quando vier pra São Paulo, por favor, vem aí pra gente... Então, porque tem aquelas coisas, né, mano? Muita gente fala assim, pô, mas a banda não toca mais como antes. Mas, pô, tem pessoas, os caras envelheceu, né, velho? Então, não, mas Só isso envelheceu. eu admiro muito uns amigos, assim, meus, tipo o Clemente. Mano, sabe? Como ele faz aquilo, mano? Todo final de semana tá tocando, tá fazendo isso, fazendo aquilo. O mal. Eu falo, às vezes eu começo com uma agenda do Garotos Podres, sabe? Legal, admiro, mas eu fico na admiração, né? Porque eu acho que a pessoa tem que nascer pra isso. Nascer pra viver nesse ritmo e isso eu vejo neles, por exemplo. O Clemente é uma pessoa que eu vejo que não consegue viver sem estar ali no palco colocando aquele mesmo menino ali, né? E que gravou lá o Grito Suburbano pra fora toda vez, assim. Então, tenho muito amor, assim, por essa dedicação. Aprendi com eles, né? Aprendi tudo que eu sei com eles, com ele, com o Redson, né? Então, aprendi muito ali. A gente conversou com o Nick do Fist, né? E o Rafa tinha até perguntado pra ele assim, o que movia ele, né? Pra continuar tocando com o Fist até hoje, assim, né? Ele falou assim, meu... Eu não quero decepcionar aquele garoto de 10 anos que tocava Ramones no violão e eu me vejo nele ainda, sabe? E você? O que te motiva até hoje estar na música, cantando, compondo, escrevendo, tocando, assim? O que motiva a Nenê a fazer isso ainda hoje em dia? Tem algumas coisas. A primeira é que isso faz parte de quem eu sou. Quando eu não faço isso, nem que seja pra eu guardar em casa. Tem uma música que eu compus, guardei, tudo assim, parece que tá faltando alguma parte de mim, tá precisando respirar, né? E eu tô sempre ali, produzindo alguma coisinha, né? E a outra é que eu sei que essa história, principalmente com a Dance of Days, há muitos anos não é só minha.
né? Então, eu sinto que eu tenho que... Não é eu tenho, mas eu quero mostrar sempre o farol aceso no meio do oceano, assim. É assim que eu me sinto a Dance of Days, né? Eu quero mostrar, a luz tá ali, ó. Né? Tamo aí, às vezes demora um pouquinho pra acender, mas tá ali. Né, eu acho isso importante, muito importante, né? Ter essa fonte de referência, principalmente agora que eu tô uma pessoa mais consciente, que eu voltei a ser, né? Quem eu fui até o Valsa, por exemplo. Eu voltei a ser quem eu fui ali até ali, né? Até toda essa fase acontecer. Sim. Antes de encerrar, vamos para aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Uhum. Meu, apocalipse acontecendo, você tem a oportunidade de salvar 3 discos. Pra você escutar o resto da vida, você vai pra uma ilha deserta, tem 3 discos. Essa é pra fuder mesmo. Tem 3 discos. Quais os discos que a Nenê Alto salvaria? Eu já pensei tantas vezes nisso, tantas vezes me arrependi dessa resposta. Mas um constante. Mas assim, ó, mesmo. 3 discos e um do Dance. Um constante pra mim, London Calling, do The Clash. Esse é constante pra mim nas minhas listas. Toda vez que você brisa nisso, é sempre Não, esse. não, né? ele sempre tá nas minhas listas. Então, como ele repete muito, né? Eu sei que esse aí eu pegaria, correria com ele debaixo do braço, né? E aí vem vários, né? É difícil até, né, pra mim pensar fora desse daí. Mas eu acho que o Let Love In do Nick Cave estaria ali. Lembrando que você vai ouvir o resto da vida isso aí. Então, mas é difícil, né? Você sabe que tem um disco que por muito tempo ficou nessa lista pra mim, que é o Down on the Upside, do Soundgarden. Que ninguém imagina que eu gosto, mas eu gosto muito desse disco, né? Nossa, não imaginaria. Então, Soundgarden, não. eu adoro esse disco, em específico, esse disco. Aham. E tem o Orange Rim Dictionary, do Jets do Brasil também, que tá sempre ali. Enfim, é muito difícil, né? Mas acho que Staring at the Sea, né, que é aquela coletânea do The Cure, se eu levaria, só pra não falar que eu não levei nada gótico. E Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Nossa, Dead Dead Kennedys. Kennedys. Esse aí com E do certeza. Dance, qual você levaria? Hoje é a nova história, né? Mas toda vez eu falaria a Valsa da Gosvila. Obrigado por você ter participado, cara. Eu que agradeço. Desculpa, a gente ficou um pouco nervoso porque você fez parte de uma parte da nossa vida e a gente agradece novamente por você ter aceitado. Muito legal bater esse papo, te conhecer de perto, né? Sim. É porque a gente vê a pessoa do palco e conversar coisas mais íntimas, mais pessoais, assim, é bem diferente e eu agradeço. Muito obrigado por você proporcionar esse momento pra gente. Muito obrigado. viu? Agradeço muito, acho muito importante, né, esses espaços que se abriram, né, como esse. Sim. Eu acho isso aí o novo rádio, né, o novo, até a própria nova revista, né, o novo fanzine onde as pessoas se informam. Sim. Então é um trabalho que exige muita dedicação também, né, amor pelo que faz, né, então eu valorizo muito, eu sempre aceito com muito amor. Muito obrigado. viu? Também agradeço, tá, Nenê, por ter vindo. Você foi muito importante, como eu falei no início, né? Você fez parte da cena, é uma pessoa que foi muito influente, né? E foi uma puta satisfação conversar contigo hoje, te conhecer melhor e você contar várias coisas, várias curiosidades e, pô, que da hora. Obrigado mesmo por ter aceitado aí. Eu que agradeço. E vai voltar aqui quando lançar o disco sim. solo. Você tá convidada a vir aqui lançar aqui com a gente. Se quiser Vamos sim, comentar com música, certeza. a gente Se a gente faz solta um trecho aqui, Uhum. você explica. Meu, as portas estão abertas aqui pra você bom. pra fazer o lançamento. Que legal. Tá Muito bom? obrigado. Perfeito. E é isso, a gente tá encerrando mais um episódio do Amaracast. Valeu você que ficou até o final. Curte aí o vídeo, compartilha. Criudão, obrigado. Mais um episódio. Eu que agradeço a Nenê aí, brigadão pela participação aí. A gente tá muito feliz mesmo que você veio e um episódio especial pra gente. Obrigado, eu que agradeço. Nesse novo ano, começando a gente com cenário novo aqui, tudo novo e legal você fazer parte disso com a gente aí. Legal. Fechou? Obrigado. Então a gente tá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Se você não consegue assistir o episódio,
A gente tá lá também e você consegue escutar enquanto faz suas coisas aí. E canal de cortes também vai sair, Isso, né? lembrando nosso canal de cortes, terminando aqui, já vai estar liberado lá pra você que chegou agora e não conseguiu pegar o episódio inteiro, vai estar lá os melhores momentos com a Nenê, lá no nosso canal de cortes, tá bom? É isso. É isso só aí. deixa o seu Instagram. Seu Instagram. Agora com o novo, né? Não, Instagram da banda e do Nene seu Altro, pessoal. né? O meu Instagram é Nene Altro, mas acho que se você for procurar, é a Nene Altro. Uhum. E Dance, underline off, underline dance, que é o que sobrou pra ter que fazer, né? Porque, gente, esse negócio de ter excluído as contas foi um dos piores assuntos que eu tive. Mas foi fundamental também. Agradeço ter passado por isso aí. Uhum. E seguir, né? Dance of Days no Spotify, nisso aí, pra gente voltar a ter conseguir, pelo menos, divulgar as coisas novas que a gente tá Sim. lançando. Quem puder seguir novamente a gente lá, que é um perfil novo, gente, do Spotify. E nessas redes, agradeço demais. Demorou, então. Muito Então obrigado. é isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo a próxima. episódio. Falou! Falou.